Olá, se você está ouvindo este áudio é porque provavelmente você tem a sorte de ser um queridinho ou uma queridinha do Colégio 7 de Setembro. Hoje nós leremos A Metamorfose, uma obra escrita por Franz Kafka. Parte 1. Certa manhã, ao acordar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se, na sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Deitado sobre suas costas duras como uma couraça, viu, ao levantar um pouco a cabeça, sua barriga abaulada, marrom, dividida em arcos rígidos, sobre os quais a coberta, quase escorregando de vez, mal se mantinha. Suas muitas pernas, lamentável finas em comparação ao volume do corpo, agitavam-se desesperadamente sob seus olhos. O que aconteceu comigo, pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um verdadeiro quarto humano, apenas bastante pequeno, mantinha-se em silêncio entre as quatro paredes bem conhecidas. Sobre a mesa, na qual se espalhava uma coleção de amostras de tecidos, desempacotada, Samsa era caixeiro viajante, pendurava-se a imagem que ele recortara havia pouco, de uma revista ilustrada, e colocara numa moldura bonita, dourada. Representava uma dama, de chapéu e boá de pele, sentada ereta, que erguia ao espectador um pesado regalo de pele, que lhe cobria todo o antebraço. O olhar de Gregor dirigiu-se, então, à janela e o céu nublado. Ouviam-se pingos de chuva batendo sobre a calha da janela. Deixou-o totalmente melancólico. E se eu dormisse mais um pouco e esquecesse todas essas maluquices? Pensou. Mas isso era totalmente impossível, pois ele estava acostumado a dormir do lado direito. E, no seu estado atual, não conseguia se colocar nessa posição. Por mais que se esforçasse em se jogar para o lado direito, voltava sempre a balançar de costas. Tentou umas 100 vezes, pelo menos, fechando os olhos para não ter de ver a agitação das pernas se debatendo. E desistiu apenas quando começou a sentir do lado uma dor leve e indefinida, que nunca havia experimentado. Oh Deus, pensou, que profissão cansativa fui escolher. Entra dia, sai dia e eu sempre viajando. O trabalho é muito maior do que na firma em si. E além disso, ainda recebi essa praga de viajar. A preocupação com as conexões dos trens, as refeições irregulares e ruins, o contato com as pessoas sempre casual, que nunca se mantém, que nunca é caloroso. Aos diabos com tudo isso. Ele sentiu uma leve coceira na barriga. De costas, deslocou-se devagar em direção à cabeceira da cama, a fim de conseguir erguer melhor a cabeça. O lugar onde coçava mostrou-se repleto de pontinhos brancos, que não sabia o que era. Quis tocá-lo com uma perna, mas imediatamente a puxou de volta, pois sentiu um arrepio gelado no contato. Deslizou de volta para sua posição anterior. Isso de acordar cedo, pensou. Deixa a pessoa completamente idiotizada. O homem precisa do seu sono. Outros viajantes vivem como mulheres de harém. Quando eu volto durante a parte da manhã para o hotel para transcrever as encomendas que recebi, por exemplo, esses senhores ainda estão à mesa do café. Ousasse eu fazer o mesmo com meu chefe, seria colocado no olho da rua na mesma hora. Quem sabe se isso não seria bom para mim? Se eu não tivesse de me conter por causa dos meus pais, já teria pedido demissão há muito tempo. Teria me colocado na frente do chefe e dito a ele sinceramente minha opinião. Ele cairia da escrivaninha. Também é um costume esquisito, esse de se sentar sobre a escrivaninha e falar com o funcionário de cima para baixo, que além disso tem de se aproximar muito por causa da dificuldade de audição do chefe. Bem, ainda há uma esperança. No dia que tiver juntado dinheiro para pagar o que os meus pais lhe devem, isso daqui uns 5, 6 anos ainda, faço a coisa sem falta, então romperei de vez. No momento, entretanto, o melhor é me levantar, pois meu trem parte às 5. E olhou para o despertador que tic-taqueava sobre a cômoda. Deus do céu, pensou. Eram 6:30, e os ponteiros avançavam tranquilamente. Já passava até da meia hora. Eram quase 15 para 7. Será que o despertador não tinha tocado? Da cama, dava para ver que ele estava regulado corretamente para as 4 horas. Claro que devia ter tocado. Sim, mas seria possível continuar dormindo com serenidade, apesar daquele barulho que trepidava os móveis? Bem, seu sono não havia sido sereno, mas aparentemente até mais profundo. E o que fazer agora? O próximo trem saía às 7 horas. Para alcançá-lo, teria de correr feito um louco, mas a coleção ainda não estava empacotada. E ele mesmo não se sentia nada disposto e ágil. E mesmo se conseguisse alcançar o trem,
Não seria possível escapar da explosão do chefe, pois o contínuo da firma o aguardara no trem das 5 e havia muito ter informado de sua ausência. Era uma criatura do chefe, sem dignidade, sem discernimento. E se ele dissesse que estava doente? Mas isso seria extremamente constrangedor e suspeito, pois durante seus 5 anos de serviço, Gregor não tinha caído doente nenhuma vez. Com certeza, o chefe chegaria com o médico do sistema de saúde, repreenderia os pais por causa do filho preguiçoso e desprezaria todas as objeções recorrendo ao médico, para quem todas as pessoas são inteiramente saudáveis, só não têm disposição para trabalhar. E será que ele estaria tão errado assim desta vez? Gregor sentia-se realmente bem disposto e estava até com bastante fome, exceto por uma sonolência realmente desnecessária depois do longo sono. Quando pensava nisso tudo de um modo apressado, sem conseguir se decidir a sair da cama, o despertador tinha acabado de tocar 15 para 7. Bateram com cuidado a porta que ficava por detrás da cabeceira de sua cama. Gregor, era a mãe. São 15 para 7. Você não ia viajar? A voz suave. Gregor assustou-se ao ouvir sua própria voz responder-lhe, sem dúvida sua voz, mas na qual se misturava um pipilar doloroso, como que vindo de baixo, irreprimível, que mantinha a clareza das palavras apenas no primeiro instante, para depois abalar sua ressonância de tal maneira que não era possível ter certeza de tê-las ouvido corretamente. Gregor queria ter respondido detalhadamente e explicar tudo, mas em tais circunstâncias limitou-se a dizer: Sim, sim. Obrigado, mãe. Já vou me levantar. A mudança na voz de Gregor não deve ter sido percebida lá fora por causa da porta de madeira, pois a mãe contentou-se com essa explicação e se afastou arrastando os pés. Mas o curto diálogo chamou a atenção dos outros membros da família para o fato de que, contrariando o esperado, Gregor ainda estava em casa e logo o pai estava batendo numa porta lateral, suavemente, mas com um punho. Gregor, ele chamou. O que aconteceu? E depois de um breve momento, advertiu novamente com uma voz mais grave. Gregor. Junto à outra porta lateral, porém, a irmã lamentava baixinho. Gregor, você não está bem? Precisa de alguma coisa? Gregor respondeu para os dois lados. Já estou pronto. Esforçando-se para eliminar qualquer estranheza da voz, pronunciando as palavras da maneira mais cuidadosa possível e fazendo longas pausas entre elas. O pai também voltou ao seu café da manhã, mas a irmã sussurrou. Gregor, abra, por favor. Não passava pela cabeça de Gregor abrir a porta. Em vez disso, saudou a prudência que adquirira das viagens, de também em casa trancar todas as portas durante a noite. Primeiro ele queria se levantar com calma e sem ser perturbado, vestir-se e principalmente tomar o café. E só depois pensar no que aconteceria depois, pois sabia que na cama suas reflexões não chegariam a uma conclusão sensata. Lembrou-se de muitas vezes ter sentido uma leve dor na cama, devido talvez a uma posição desajeitada qualquer, e que ao levantar se revelava pura imaginação. Estava ansioso para saber como sua ilusão de hoje se desfaria gradualmente. Não tinha qualquer dúvida que a mudança na sua voz não era mais do que o prenúncio de um tremendo resfriado, uma doença ocupacional dos viajantes. Livrar-se da coberta foi bastante simples. Ele precisou apenas se estufar um pouco e ela caiu sozinha. Mas em seguida ficou difícil, principalmente porque ele estava extremamente largo. Ele teria precisado de braços e mãos para se levantar. Em vez disso, porém, só tinha as muitas perninhas, que não paravam de se movimentar nas mais diversas direções, e que, além disso, não conseguia dominar. Se quisesse dobrar uma, ela era a primeira a se esticar. Quando finalmente conseguia fazer o que tinha em mente com essa perna, todas as outras trabalhavam, na mais frenética e dolorosa agitação no meio tempo, como se estivessem soltas. Só não ficar na cama inutilmente, Gregor disse a si mesmo. Primeiro ele quis sair da cama com a parte inferior do corpo. Mas essa parte inferior, que aliás ele ainda não tinha visto, e sobre a qual não tinha uma noção exata, mostrou-se difícil de ser movimentada. Ia tão devagar, e por fim, quase racionalmente, quando conseguiu se lançar para a frente com toda a força que conseguira reunir, sem pensar nas consequências, tinha escolhido a direção errada, batendo com força no pé da cama. E a dor lancinante que sentiu o ensinou que justamente a parte inferior do corpo fosse, talvez, naquele momento, a mais sensível. Assim,
tentou primeiro tirar a parte superior do corpo e virou com cuidado a cabeça em direção à beira da cama. Isso foi fácil, e apesar de sua largura e do seu peso, finalmente a massa do corpo seguiu com lentidão a virada da cabeça. Mas quando conseguiu, enfim, sustentar a cabeça no ar, ficou com medo de continuar avançando dessa maneira, pois caso se deixasse cair assim, seria preciso um milagre para não machucá-la. E justo agora, ele não poderia perder a consciência a nenhum preço. Era preferível ficar na cama. Depois de esforço semelhante, porém, quando voltou a deitar como antes e viu novamente suas perninhas lutarem entre si com uma fúria talvez até maior, sem encontrar nenhuma maneira de restabelecer a calma e a ordem naquela bagunça, ele disse a si mesmo novamente que era impossível permanecer na cama e que o mais sensato seria sacrificar tudo, caso houvesse a mínima esperança de se livrar dela. Ao mesmo tempo, contudo, ele não esqueceu de recordar a si mesmo, de tempos em tempos, que reflexões frias, mesmo as muito frias, são melhores do que decisões desesperadas. Nessas horas, ele dirigiu os olhos da maneira mais incisiva possível para a janela. Mas infelizmente a visão da neblina da manhã, que encobria até o outro lado da rua Perdão, pessoal. Que encobria até o outro lado da rua estreita, transmitia pouca confiança e coragem. Já são 7 horas, disse a si mesmo, quando o despertador tornou a bater. Já 7 horas e ainda uma neblina dessas. E por um breve instante ele ficou deitado, lá com a respiração fraca, como se esperasse, talvez do silêncio, o retorno da situação real e natural. Mas então ele disse a si mesmo: antes de bater 7h15, preciso ter saído totalmente da cama. E além disso, até lá, vai chegar alguém da firma para perguntar por mim, pois a firma abre antes das 7 horas. E em seguida, começou a balançar toda a extensão do corpo, de maneira totalmente uniforme. Caso se deixasse cair desse modo a cabeça, que ele queria erguer bastante durante a queda, supostamente permaneceria ilesa. As costas pareciam rijas, provavelmente não sofreriam ao cair no tapete. Sua maior dúvida era em relação ao barulho, que seria ouvido atrás de todas as portas. Se não causaria susto, pelo menos apreensão. Mesmo assim, era preciso arriscar. Quando Gregor já estava com metade do corpo fora da cama, o novo método era mais uma brincadeira do que um esforço, pois ele precisava apenas balançar o corpo, empurrando-o para trás. Lembrou-se de como tudo seria simples se tivesse ajuda. 2 pessoas fortes, pensou no pai e na empregada, seriam totalmente suficientes. Elas teriam apenas de colocar seus braços por baixo de suas costas abauladas e desgrudá-lo da cama. Curvar-se com o peso do fardo e então apenas aguardar com cuidado que ele completasse a virada sobre o chão, onde se esperava que as perninhas cumprissem sua função. Bem, desconsiderando totalmente que as portas estavam trancadas, ele realmente deveria chamar por socorro? Apesar de toda sua necessidade, não pôde deixar de reprimir um sorrisinho nesse pensamento. Ele já estava no ponto de não conseguir mais se equilibrar numa balançada mais forte. E muito em breve teria de se decidir, definitivamente, pois em 5 minutos seriam 7h15, quando a campainha da porta de entrada tocou. É alguém da firma, disse a si mesmo, e quase ficou paralisado enquanto suas perninhas dançavam, ainda mais rapidamente. Tudo ficou em silêncio por um instante. Eles não vão abrir, pensou Gregor, agarrado a alguma esperança absurda. Mas então, como de costume, os passos firmes da empregada se dirigiram à porta e ela abriu. Gregor só precisou ouvir as primeiras palavras da saudação do visitante e já sabia quem era. O gerente em pessoa. Por que Gregor estava condenado a servir numa firma em que a menor das faltas logo encetava a maior das suspeitas? Será que todos os funcionários, sem exceção, eram vagabundos? Será que não existia entre eles uma pessoa leal que, mesmo sem dedicar apenas algumas poucas horas da manhã para a firma, tenha ficado louco de tanto remorso e, literalmente, sem condições de sair da cama? Não bastava realmente mandar um aprendiz perguntar, caso isso realmente fosse necessário. Precisava aparecer o gerente em pessoa. E precisava, por causa disso, ser mostrado para toda a família inocente que a investigação dessa situação suspeita só podia ser confiada ao discernimento do gerente. E mais, em razão desse nervosismo que assaltou o Gregor por causa desses pensamentos, do que devido a uma decisão propriamente dita, ele se lançou com toda a força da cama. Houve um barulho alto, mas não um estrondo de verdade. A queda foi um pouco atenuada pelo tapete,
e as costas também eram mais flexíveis do que Gregor havia pensado. De modo que foi apenas um baque surdo, nem tão chamativo assim. Ele apenas não segurou a cabeça com tanto cuidado, que acabou batendo. De raiva e dor, ele a girou de um lado para o outro, esfregando-a no tapete. Caiu alguma coisa lá dentro, disse o gerente no quarto à esquerda. Gregor tentou imaginar se alguma vez o gerente poderia passar por algo semelhante, como o que aconteceu hoje com ele. A possibilidade tinha de ser admitida, mas como uma resposta rude a essa pergunta, o gerente deu alguns passos firmes no quarto vizinho, estalando suas botas de verniz. Do quarto à direita, a irmã sussurrou para avisar Gregor. Gregor, o gerente está aí. Eu sei, disse Gregor, mas não ousou elevar a voz de maneira que a irmã pudesse ouvi-lo. Gregor, disse agora o pai, do quarto à esquerda. O senhor gerente chegou e quer saber por que você não partiu com o primeiro trem. Nós não sabemos o que dizer a ele. Além disso, ele também quer falar com você pessoalmente. Então, por favor, abra a porta. Ele terá a bondade de desculpar a desordem do seu quarto. Bom dia, senhor Sansa. O gerente se interpôs amigavelmente. Ele não está se sentindo bem, disse a mãe ao gerente, enquanto o pai ainda falava junto à porta. Ele não está se sentindo bem, acredite em mim, senhor gerente. Por que motivo, então, ele perderia um trem? O garoto não pensa em outra coisa senão na firma. Eu quase fico brava por ele nunca sair à noite. Acabou de passar 8 dias na cidade, mas ficou em casa todas as noites. Senta-se à mesa conosco e lê o jornal em silêncio, ou estuda os horários dos trens. Ocupar-se com a serra tico-tico já é uma distração. Durante 2 ou 3 noites, por exemplo, ficou entalhando uma pequena moldura. O senhor vai se espantar como é bonita. Está pendurada dentro do quarto. O senhor logo a verá, assim que Gregor abrir. Aliás, estou satisfeita pelo senhor estar aqui, senhor gerente. Sozinhos, não teríamos conseguido fazer com que Gregor abrisse a porta. Ele é tão teimoso e certamente não está passando bem, apesar de ter dito o contrário pela manhã. Já venho, disse Gregor lenta e cautelosamente, sem se mover para não perder nenhuma palavra da conversa. Não imagino qualquer outra explicação, minha senhora, disse o gerente. Tomara que não seja nada sério. Embora, por outro lado, tenho de dizer que nós, homens de negócios, feliz ou infelizmente, como quiser, somos obrigados, muitas vezes, a simplesmente não levar em conta uma leve indisposição para não prejudicar os negócios. E então, o senhor gerente já pode entrar? Perguntou o pai impaciente, batendo novamente na porta. Não, disse Gregor. O quarto à esquerda ficou no silêncio constrangedor. A irmã começou a soluçar no quarto à direita. Por que será que a irmã não ia até onde os outros estavam? Ela devia ter acabado de sair da cama e ainda nem devia ter começado a se vestir. E por que chorava? Por que ele não levantava e não deixava o gerente entrar? Por que ele estava a perigo de perder o emprego? E por que daí o chefe passaria a perseguir os pais novamente com as antigas exigências? Por enquanto, essas preocupações eram desnecessárias. Gregor ainda estava aqui e não lhe passava pela cabeça abandonar a família. No momento estava deitado sobre o tapete, e ninguém que tivesse sabido de seu estado teria lhe exigido a sério que deixasse o gerente entrar. Mas por causa dessa pequena descortesia, para a qual seria fácil achar mais tarde uma desculpa adequada, Gregor não poderia ser demitido repentinamente. E na sua opinião, parecia que agora seria muito mais adequado deixá-lo em paz do que perturbá-lo com choro e falatório. Mas era exatamente a incerteza que ameaçava os outros que lhes desculpava o comportamento. Senhor Sansa, disse então o gerente elevando a voz. O que está acontecendo? O senhor se entrincheira no seu quarto, responde apenas com sim ou não, preocupa de maneira grave e desnecessária seus pais e deixa de cumprir, diga-se de passagem, suas obrigações profissionais de modo inaudito. Fala aqui em nome de seus pais e de seu chefe e peço-lhe seriamente uma explicação imediata e convincente. Estou pasmo. Eu considerava uma pessoa calma, sensata, e agora parece que o senhor quer começar a mostrar humores estranhos? Embora o chefe tenha me dado hoje cedo uma explicação possível para a sua falta, fez referência aos pagamentos à vista que lhe foram confiados há pouco, quase dei minha palavra de honra de que não podia ser isso. Mas então vejo agora sua teimosia inexplicável, e perco toda e qualquer vontade de fazer o mínimo que seja pelo senhor. E seu emprego não é mesmo dos mais seguros. A princípio, eu tinha a intenção de dizer-lhe isso em particular, mas já que o senhor desperdiça meu tempo aqui, não sei por que o senhor e seus pais também não devessem ficar sabendo.
Seu desempenho nos últimos tempos foi muito insatisfatório, embora saibamos que esta não seja a época do ano de fechar bons negócios. Não existe uma época do ano para não se fazer nenhum negócio, Sr. Sansa. Isso não pode existir. Mas, senhor gerente, disse Gregor fora de si, esquecendo de todo o resto na excitação. Eu vou abrir imediatamente, agora. Uma pequena indisposição, um acesso de tontura impediram-me de levantar. Eu ainda estou deitado na cama, mas agora já estou bem. Estou saindo da cama. Só mais um pouquinho de paciência. Não está sendo tão fácil como eu imaginava, mas já estou bem. Como é que alguém pode passar por isso? Ontem à noite eu ainda estava disposto. Meus pais sabem disso, ou melhor, ontem à noite tive um breve prenúncio. Deviam ter notado. Por que não avisei na firma? Porque a gente sempre acaba achando que vai superar a doença, sem ter de ficar em casa. Senhor gerente, poupe meus pais. Não há motivos para todas as reprimendas que o senhor me faz agora. Ninguém me disse palavra a esse respeito. Talvez o senhor não tenha lido os últimos pedidos que enviei. Aliás, ainda vou seguir viagem com o trem das 8. Essas horas de repouso me fortaleceram. Não se demore mais por aqui, senhor gerente. Logo estarei na firma. E tenha a bondade de dizer isso ao senhor chefe e cumprimentá-lo por mim. Enquanto Gregor desembuchava tudo apressadamente e mal sabia o que estava dizendo, aproximou-se com facilidade do armário, talvez por causa dos exercícios que tinha feito, e tentava agora erguer-se apoiado nele. Ele queria realmente abrir a porta, mostrar-se e falar com o gerente. Estava ansioso para descobrir o que os outros, que tanto o chamavam, diriam ao vê-lo. Caso se assustassem, então Gregor não teria mais responsabilidade e poderia se acalmar. Caso, porém, levassem tudo com naturalidade, então ele também não teria mais motivo para ficar nervoso e poderia, apressando-se, realmente estar na estação de trem às 8 horas. Primeiro escorregou algumas vezes ao longo do armário liso, mas finalmente deu um último impulso e ficou em pé. E por mais intensas que fossem, não notava mais as dores na parte inferior do corpo. Depois se deixou cair contra o espaldar de uma cadeira próxima e se agarrou à sua borda com as perninhas. Isso lhe devolveu o autocontrole, e ele se calou, pois agora podia ouvir o gerente. Os senhores entenderam uma única palavra? O gerente perguntou aos pais. Ele não está nos fazendo de bobos? Pelo amor de Deus, disse a mãe chorando. Ele talvez esteja seriamente doente, e nós o torturamos. Gretchen. Ela chamou a seguir. Mãe? Respondeu a irmã do outro lado. Elas se comunicavam através do quarto de Gregor. Você precisa ir agora ao médico. Gregor está doente. Chame rápido o médico. Você ouviu Gregor falando? Era uma voz de animal, disse o gerente, numa voz claramente mais baixa, ao lado da estridência da mãe. Ana! O pai chamou através da antessala em direção à cozinha, batendo as mãos. Busque imediatamente um chaveiro. E em seguida as duas moças saíram correndo com as saias farfalhando. Como a irmã se vestiu tão depressa? E abriram a porta da entrada. Ninguém escutou a porta fechar. Elas devem tê-la deixado aberta, como se faz nas casas onde aconteceu uma grande desgraça. Gregor, porém, estava muito mais calmo, e então suas palavras não eram mais entendidas. Embora elas tenham lhe soado claras o suficiente, mais claras do que antes, talvez por causa do ouvido acostumado. Mas pelo menos já acreditavam que ele não estava bem, e se dispunham a ajudá-lo. A confiança e a certeza de que as primeiras providências foram tomadas lhe fizeram bem. Ele sentia que fazia parte novamente do mundo dos homens. Esperava de ambos, do médico e do chaveiro, sem distingui-los, um desempenho excepcional e surpreendente, a fim de contar com uma voz possivelmente clara para a conversa decisiva que se aproximava. Deu umas tossidinhas, esforçando-se, entretanto, para fazê-lo sem alarde, já que era previsível que também esse barulho soasse diferente de uma tosse humana, algo que ele próprio não mais ousava diferenciar. O quarto ao lado tinha ficado totalmente silencioso. Talvez os pais estivessem sentados à mesa com o gerente e confabulavam, talvez estivessem todos encostados na porta, escutando. Lentamente Gregor empurrou a cadeira até a porta, largou-a lá e atirou-se contra a porta para se amparar em pé. As almofadinhas de seus pés eram um tanto grudentas, e descansou do esforço ali por um instante. Mas então se pôs a girar a chave na fechadura com a boca. Parecia infelizmente que não tinha dentes de verdade. Com que seguraria a chave? Mas por outro lado, as mandíbulas eram fortes verdadeiramente. Com sua ajuda ele conseguiu movimentar a chave e não percebeu que estava se machucando, pois um líquido marrom saiu de sua boca, escorreu sobre a chave e pingou no chão. Escutem, disse o gerente no quarto ao lado. Ele está girando a chave. Para Gregor, isso foi um grande encorajamento. Todos, porém, deveriam encorajá-lo, até a mãe e o pai.
Vamos, Gregor, diriam. Continue, continue, mexendo com firmeza na fechadura. E imaginando que todos acompanhavam seus esforços com atenção, sem pensar, mordeu a chave com toda a força que conseguiu reunir. À medida que prosseguia a rotação da chave, ele volteava a fechadura. Agora se segurava em pé apenas com a boca, empurrando a chave ou puxando-a novamente para baixo, com todo o peso do seu corpo, de acordo com a necessidade. O estalido mais sonoro da fechadura, que finalmente tinha cedido, literalmente acordou Gregor. Inspirando profundamente, disse a si mesmo: não precisei do chaveiro, e deitou a cabeça na maçaneta para abrir a porta totalmente. Como teve de puxá-la para si, manteve-se oculto mesmo quando a porta ficou escancarada. Ele tinha primeiro de contornar uma das folhas da porta, e com muito cuidado, caso não quisesse cair em cheio de costas bem na entrada do quarto. Ele ainda estava ocupado com esse movimento difícil, sem tempo de observar qualquer outra coisa, quando ouviu o gerente soltar um nó agudo que parecia o vento zunindo. Então Gregor ouviu também. Era o mais próximo da porta, e tapava a boca aberta com a mão, recuando lentamente, como se impelido por uma força invisível, contínua. A mãe, apesar da presença do gerente, seu cabelo estava desgrenhado pela noite, espetado. Com as mãos entrelaçadas, olhou primeiro para o pai. Depois deu 2 passos em direção a Gregor e caiu no chão, em meio ao torvelinho de saias, o rosto totalmente escondido no peito. O pai cerrou os punhos com uma expressão hostil, como se quisesse obrigar Gregor a voltar para o quarto com um soco. Depois olhou em torno da sala inseguro, tampou os olhos com as mãos e chorou, fazendo o peito vigoroso sacudir. Gregor não entrou na sala, mas apoiou-se do lado de dentro na folha da porta travada, de maneira que só era possível enxergar metade de seu corpo e, acima, a cabeça inclinada para o lado com a qual mirava os outros. O tempo estava agora muito mais aberto. Do outro lado da rua avistava-se claramente um pedaço do prédio em frente, interminável, cinza escuro. Era um hospital, com a sequência de janelas que quebravam sua fachada bruscamente. Continuava chovendo, mas apenas com pingos grandes, visíveis um a um, e que caíam literalmente também um a um. A louça do café da manhã estava disposta fartamente sobre a mesa, pois para o pai o de jejum era a principal refeição do dia, que estendia por horas lendo diversos jornais. Na parede, exatamente em frente, estava a fotografia de Gregor durante o serviço militar, apresentando-o como tenente, a mão na espada, sorrindo despreocupado, exigindo respeito por sua postura e uniforme. A porta para a antessala estava aberta, e como a porta da sala também estava aberta, era possível enxergar o vestíbulo e o começo da escada que descia. Bem, disse Gregor, sabendo que era o único a ter mantido a calma. Vou já me vestir, empacotar a coleção e sair. Vocês querem mesmo me deixar sair? Bem, senhor gerente, o senhor vê que eu não sou teimoso e gosto de trabalhar. Viajar é penoso, mas eu não poderia viver sem as viagens. Para onde o senhor vai, senhor gerente? Para a firma? Sim. O senhor vai relatar tudo fielmente? A pessoa pode estar incapacitada para o trabalho no momento, mas então essa é a hora certa para se lembrar de seu desempenho passado e lembrar que, mais tarde, depois de superadas as dificuldades, ela irá trabalhar certamente com mais afinco e concentração. Eu devo muito ao senhor chefe, o senhor bem sabe. Por outro lado, tenho de cuidar de meus pais e de minha irmã. Estou numa situação complicada, mas também vou sair dessa. Não me torne as coisas mais difíceis do que já são. Fique do meu lado na firma. Sei que os caixeiros viajantes não são bem vistos. Todos pensam que eles ganham uma dinheirama e levam um vidão. É que não há nenhuma oportunidade especial para se analisar melhor essa noção. O senhor, porém, senhor gerente, tem uma visão geral melhor sobre as circunstâncias do que o restante dos funcionários. Sim, falando com confiança, uma visão geral melhor do que o próprio chefe, que, como empresários, é facilmente influenciável contra qualquer um dos funcionários. O senhor também sabe bem que o caixeiro viajante, que fica quase o ano todo longe da firma, rápido pode se tornar uma vítima de fofocas, coincidências e reclamações infundadas, contra as quais é quase impossível ele se defender, visto que em geral não sabe de nada disso. Somente quando ele termina suas viagens, exausto, e sente no próprio corpo as perigosas consequências, cujos motivos não são mais reconhecíveis. Senhor gerente, não vá embora, sem me dizer uma palavra que mostre que o senhor me dá ao menos um pouco de razão. Mas o gerente tinha se afastado já nas primeiras palavras de Gregor e olhava para trás em sua direção, somente por sobre o ombro trêmulo, com a boca aberta. E ele não ficou quieto nem um momento enquanto Gregor falava, mas esgueirou-se junto da porta sem tirar os olhos dele,
pouco a pouco, como se houvesse uma proibição secreta de deixar a sala. Logo chegou à antessala, e depois do movimento súbito com o qual puxou o pé pela última vez da sala de estar, era possível imaginar que ele tivesse acabado de pisar em brasas. Na antessala, porém, ele esticou ao máximo a mão direita na direção da escada, como se esperasse de lá uma salvação sobrenatural. Gregor percebeu que não poderia deixar de maneira alguma o gerente ir embora nesse estado de espírito, caso não quisesse que sua posição na firma corresse sério risco. Os pais não entendiam isso muito bem. Ao longo dos anos, desenvolveram a ideia de que Gregor estava com sua vida arranjada nesse emprego. E, além disso, ocupavam-se tanto com suas preocupações atuais que não lhes ocorria pensar no futuro. Mas Gregor pensava. O gerente tinha de ser detido, acalmado, convencido e, finalmente, conquistado. Afinal, o futuro de Gregor e de sua família dependia disso. Se a irmã estivesse aqui, ela era inteligente, ela tinha chorado quando Gregor ainda estava calmamente deitado de costas. E certamente o gerente, esse galanteador, teria se deixado levar por ela. Ela teria fechado a porta do apartamento e, na antessala, dissipado-lhe o horror. Mas a irmã não estava. Gregor tinha de agir por si só. E sem pensar que ainda nem conhecia suas capacidades atuais de se movimentar, sem lembrar que sua fala possivelmente, sim, provavelmente, não tinha sido compreendida outra vez, afastou-se da folha da porta, deslizou pela abertura. Queria ir até o gerente, que já estava ridiculamente agarrado, com ambas as mãos no corrimão do vestíbulo. Mas de súbito, depois de procurar por um apoio, e com um pequeno grito, caiu no chão sobre suas muitas perninhas. Mal isso tinha acontecido, teve, pela primeira vez nessa manhã, uma sensação de bem-estar físico. As perninhas tinham terra firme embaixo de si. Elas obedeciam completamente, como percebeu com alegria. Até se esforçavam em levá-lo para onde quisesse. E ele passou a acreditar que o alívio final de todo o sofrimento estava por acontecer. No mesmo momento, porém, em que estava ali sacudindo-se no chão, não longe da mãe, exatamente na sua frente, ela, que ainda parecia estar totalmente imersa dentro de si, deu um salto súbito para o alto, os braços estendidos, os dedos esticados e gritou: "Socorro, pelo amor de Deus!" E manteve a cabeça baixa, como se quisesse ver Gregor melhor, mas contraditoriamente recuou sem refletir. Tinha esquecido que atrás de si estava a mesa posta. Como se fosse desatenta, sentou-se apressadamente sobre ela, e parecia nem notar que ao seu lado, o grande bule, derrubado, despejava rios de café sobre o tapete. "Mãe, mãe", disse Gregor baixinho, e olhou para cima em sua direção. Nesse momento tinha se esquecido totalmente do gerente, mas não conseguiu evitar bater as mandíbulas no vazio ao avistar o café derramado. Por causa disso, a mãe gritou novamente, saiu da mesa e caiu nos braços do pai, que vinha acolhê-la. Gregor, porém, não tinha tempo agora para os pais. O gerente já estava na escada, com o queixo apoiado no corrimão. Olhou para trás uma última vez. Gregor tomou um impulso para ter melhor certeza de alcançá-lo. O gerente devia suspeitar de alguma coisa, pois saltou vários degraus e desapareceu. Mas ainda gritou e isso ecoou por toda a extensão da escada. Infelizmente, esta fuga do gerente pareceu pôr o pai completamente fora de si. Embora até então estivesse razoavelmente calmo, pois em vez de sair atrás do gerente, ou pelo menos não atrapalhar Gregor na perseguição, pegou com a mão direita a bengala do gerente, que este havia deixado para trás numa cadeira, junto com o chapéu e o sobretudo. Catou com a esquerda o jornal da mesa e, batendo os pés, forçou Gregor a voltar para o quarto, ao brandir a bengala e o jornal. De nada valeram os pedidos de Gregor. Nenhum pedido foi também entendido. Por mais que humildemente abaixasse a cabeça, o pai batia cada vez mais forte com os pés. No outro lado, a mãe tinha aberto uma janela, apesar do tempo frio, e voltada para fora, bem afastada da janela, apertava o rosto nas mãos. Entre a rua e a escadaria formava-se uma forte corrente de ar. As cortinas levantavam-se, os jornais sobre a mesa farfalhavam. Algumas folhas soltas caíram no chão. O pai ameaçava impiedosamente, guinchando como louco. Acontece que Gregor não tinha qualquer treino em andar de ré. Movia-se realmente com muita lentidão. Se pudesse dar meia volta, estaria logo em seu quarto. Mas temia impacientar o pai com a manobra demorada, e a cada instante era ameaçado pelo golpe fatal da bengala na mão do pai, sobre as costas ou a cabeça. Por fim, porém, não restou outra alternativa a Gregor, pois percebeu, desapontado, que ao andar para trás, não sabia nem manter a direção. E então, sem parar de observar temerosamente o pai de soslaio, começou a se virar o mais rápido possível,
mas na verdade apenas muito lentamente. Talvez o pai percebesse sua boa vontade, pois não a trabalhava nisso. Inclusive dirigia de quando em quando a manobra à distância com a ponta da sua bengala, se ao menos não fossem aqueles guinchos insuportáveis do pai. Gregor perdeu a cabeça por causa disso. Ele já tinha se virado quase todo quando, sempre escutando os guinchos, chegou até se confundir e virou um tanto na direção errada. Mas quando finalmente estava feliz com a cabeça na abertura da porta, aconteceu de seu corpo ser muito largo para atravessá-la sem mais. Evidentemente que na distância em que se encontrava, o pai não teve a ideia de talvez abrir a outra folha, a fim de conseguir espaço suficiente para Gregor passar. Sua ideia fixa era apenas a de que Gregor tinha de entrar o mais rápido possível no quarto. Ele também nunca teria permitido que Gregor se dedicasse aos trabalhos preparativos necessários para se levantar, e talvez desse modo passar pela porta. Em vez disso, impelia-o para frente como se não houvesse nenhum obstáculo. O barulho que Gregor ouvia atrás de si já não lhe soava como a voz de um único pai. Agora a situação tinha perdido a graça, e Gregor forçou, acontecesse o que acontecesse, a entrada pela porta. Um dos lados de seu corpo se elevou. Ele ficou torto na abertura da porta. Seu flanco estava todo machucado. Apareceram manchas feias na porta branca. Ele logo estava entalado e não poderia mais se mexer por conta própria. As perninhas tremendo no alto de um lado, do outro, pressionadas dolorosamente contra o chão. E aí o pai lhe tascou por trás um empurrão verdadeiramente salvador. E sangrando abundantemente, ele voou para bem dentro do seu quarto. A porta foi fechada com a bengala. Então, finalmente, tudo ficou em silêncio. Parte 2 do livro A Metamorfose. Foi apenas ao anoitecer que Gregor acordou do seu profundo sono, parecido a um desmaio. Certamente não teria acordado muito mais tarde, mesmo sem ser perturbado, pois se sentia suficientemente descansado e bem dormido, mas lhe pareceu que tinha sido despertado por um passo fugaz e um fechar cauteloso da porta que dava para a antessala. O brilho das lâmpadas elétricas da rua projetava-se pálido ali, e lá no teto e nas partes mais altas dos móveis, mas embaixo, junto a Gregor, estava escuro. Ainda tateando desajeitadamente com as antenas, as quais ele apenas agora aprendia a valorizar, ele se arrastou até a porta a fim de verificar o que tinha acontecido por lá. Seu lado esquerdo parecia uma única e longa cicatriz, cujo repuxar incomodava, e ele tinha realmente de mancar sobre as duas fileiras de pernas. Uma delas, aliás, tinha sido gravemente machucada durante os acontecimentos da manhã. Era quase um milagre que apenas uma tenha sido afetada, e arrastava-se sem vida atrás das outras. Apenas junto à porta ele percebeu o que tinha atraído até lá. Era o cheiro de algo comestível, pois ali havia uma tigela de leite adoçado, na qual flutuavam pedacinhos de pão branco. Ele quase riu de contentamento, pois sentia ainda mais fome do que pela manhã, e imediatamente mergulhou a cabeça no leite, quase até os olhos, mas logo a puxou de volta, decepcionado. Não apenas porque seu lado esquerdo machucado lhe dificultava comer, e ele só conseguia comer se movimentasse todo o corpo, resfolegando, mas também nem o leite lhe apetecia, embora fosse sua bebida predileta. E por essa razão, certamente a irmã o teria colocado ali. Sim, ele se afastou da tigela, quase com repulsa, e se arrastou até o meio do quarto. Gregor viu, através da fenda da porta, que o gás estava aceso na sala de estar. Mas enquanto nessa hora do dia o pai costumava ler seu jornal vespertino em voz alta para a mãe, e às vezes também para a irmã, agora não se ouvia nada. Talvez o hábito dessa leitura em voz alta, do qual a irmã sempre lhe contara e escrevia, tinha se perdido nos últimos tempos. Mas havia o mesmo... Um segundo, pessoal. Mas havia o mesmo silêncio também ao redor. Embora a sala certamente não estivesse vazia. Que vida sossegada a família leva, disse Gregor a si mesmo. Enquanto fitava imóvel à escuridão, sentia um grande orgulho por poder proporcionar aos seus pais e à irmã uma vida assim, numa casa tão boa. Mas o que aconteceria agora se toda calma, todo conforto e toda satisfação terminassem de maneira assustadora? Para não se perder em pensamentos desse tipo, Gregor preferiu se movimentar, rastejando de um lado para outro no quarto. Durante a longa noite, uma das portas laterais foi aberta ligeiramente, depois a outra, e logo foram fechadas. Parece que alguém sentia a necessidade de entrar, mas também tivera dúvidas demais para fazê-lo.
Gregor então parou ao pé da porta da sala, decidido a fazer a visita temerosa, entrar de qualquer jeito, ou ao menos descobrir quem era. Mas a porta não foi mais aberta, e Gregor esperou em vão. De manhã, quando as portas estavam trancadas, todos queriam entrar, agora que ele tinha aberto uma porta, e as outras aparentemente foram abertas durante o dia. Não vinha mais ninguém, e mesmo as chaves tinham sido colocadas do lado de fora. A luz na sala foi apagada muito tarde, e agora era fácil saber que os pais e a irmã ficaram acordados por tanto tempo. Pois, como era possível ouvir com exatidão, agora todos os três se afastavam nas pontas dos pés. Assim, era provável que ninguém mais entraria no quarto de Gregor até amanhã. Ele tinha tempo suficiente para refletir, sem ser perturbado, como reorganizar sua vida. Mas o enorme quarto vazio, no qual ele estava obrigado a deitar no chão, o amedrontava, sem que ele conseguisse descobrir a causa. Pois era o quarto que habitava desde seus 5 anos. E meio inconscientemente, não sem um pouco de vergonha, deu uma volta e correu para baixo do sofá, onde se sentiu de imediato muito confortável, apesar das costas um tanto espremidas, e de não conseguir mais erguer a cabeça, lamentando apenas que seu corpo fosse largo demais para caber todinho debaixo do sofá. Ele ficou por lá a noite toda, da qual passou parte meio adormecido, constantemente acordando, sobressaltado pela fome, e parte imerso em preocupações e esperanças difusas, todas as quais por fim levavam-no à conclusão de que no momento deveria se manter em calma e, usando de paciência e do mais profundo respeito, ajudar a família a suportar os incômodos que ele, em sua presente condição, era obrigado a causar-lhe. Já bem cedo, pela manhã, Gregor teve a oportunidade de testar a força de suas recentes decisões, pois a irmã, quase totalmente vestida, abriu a porta do quarto que dava para a antessala, olhando ansiosamente para dentro. Ela não o achou de imediato, mas quando percebeu debaixo do sofá, Deus, ele tinha de estar em algum lugar, não podia ter voado para longe. Assustou-se de tal modo que, sem conseguir se conter, fechou novamente a porta por fora. Mas como se lamentasse seu comportamento, abriu a porta imediatamente de novo e entrou na ponta dos pés, como se estivesse junto a alguém muito doente, ou até a um estranho. Gregor tinha esticado a cabeça até quase à beira do sofá e a observava. Será que ela perceberia que ele tinha desprezado o leite, não por falta de fome? E será que traria outra comida que mais lhe apetecesse? Caso ela não o fizesse por conta própria, ele preferia morrer de fome a avisá-la, apesar de sentir um ímpeto de sair debaixo do sofá, jogar-se aos pés da irmã e pedir-lhe alguma coisa boa para comer. Mas a irmã, espantada, percebeu de pronto a tigela ainda cheia, com apenas um pouco de leite derramado em volta. Ergueu-a logo do chão, não com as mãos nuas, mas com um trapo, e levou-a para fora. Gregor estava muito curioso para saber o que ela traria em substituição, e pensou em várias coisas a respeito. Mas nunca teria adivinhado que realmente a irmã, em sua bondade, fez a seguir. A fim de testar seu paladar, trouxe-lhe uma grande variedade de coisas, tudo disposto sobre um jornal velho. Lá havia verduras meio podres, ossos do jantar, recobertos por molho branco endurecido, algumas passas e amêndoas, um queijo que Gregor achara impossível de se comer havia 2 dias, um pão seco, um pão com manteiga e um pão com manteiga e sal. Além disso, uma tigela provavelmente desde agora destinada exclusivamente a Gregor, na qual tinha colocado água. E, por tato, já que sabia que Gregor não comeria na sua frente, ela se afastou rapidamente e até girou a chave para que ele pudesse perceber que podia ficar tão à vontade quanto quisesse. As perninhas de Gregor os uniram quando ele se dirigiu à comida. Além disso, suas feridas deviam estar totalmente curadas agora. Ele não sentia nenhum impedimento. Ficou espantado por causa disso e lembrou-se de quando, há mais de um mês, tinha cortado o dedo levemente com a faca, e de como essa ferida ainda lhe doía o suficiente anteontem. Será que estou menos sensível agora? Pensou, chupando o queijo com avidez, que de toda a comida era a que mais forte imediatamente o atraíra. Rapidamente, um atrás do outro, e com os olhos lacrimejando de emoção, ele devorou o queijo, a verdura e o molho. Os alimentos frescos, por sua vez, não lhe apeteciam. Nem seu cheiro conseguia suportar, e arrastou por certa distância as coisas que queria comer. Tinha acabado fazia tempo, e estava deitado, preguiçoso, no mesmo lugar, quando a irmã virou lentamente a chave, no sinal de que deveria se retirar. Isso o fez levantar de imediato, apesar de quase estar cochilando, e se apressar para debaixo do sofá.
Mesmo durante o pouco tempo em que a irmã esteve no quarto, ficar sob o sofá foi um grande sacrifício, pois por causa da comida farta, seu ventre havia se estufado um pouco, e ele mal podia respirar naquele aperto. Com os olhos um tanto saltados das órbitas, e em meio a breves ataques de sufocação, ele assistia à irmã, que de nada suspeitava, juntar com a vassoura não somente os restos, mas também as comidas intocadas por Gregor, como se não prestassem mais. E como despejou tudo apressadamente no balde, que ela fechou com uma tampa de madeira e carregou para fora. Mal tinha se virado, Gregor saiu debaixo do sofá, esticando e dilatando o corpo. Passou a receber sua comida todos os dias dessa maneira. Uma vez pela manhã, quando os pais e a empregada ainda dormiam, e outra depois do almoço, pois então os pais voltavam a dormir um pouquinho e a empregada era despachada com alguma tarefa pela irmã. Certamente eles não queriam que morresse de fome, mas talvez não conseguissem suportar saber de suas refeições mais do que por ouvir falar. Talvez fosse possível que a irmã quisesse poupá-los de uma pequena tristeza, pois, de fato, já sofriam o suficiente. Gregor não conseguiu saber quais foram os pretextos para se verem livres novamente do médico e do chaveiro naquela manhã. Afinal, já que não tinha sido compreendido, ninguém, nem a irmã, pensava que ele pudesse compreender os outros. E então, quando a irmã estava no quarto, ele tinha de se satisfazer em ouvir, de tempos em tempos, apenas seus suspiros e invocações aos santos. Somente mais tarde, quando ela tinha se acostumado um pouco à situação, é claro que nunca poderia acostumar-se inteiramente, Gregor aprendia às vezes uma observação feita com certa simpatia, ou que podia ser interpretada desse modo. Hoje, sim, ele gostou, dizia quando Gregor comia bastante. No caso inverso, que estava se tornando cada vez mais frequente, costumava dizer, quase com tristeza, de novo, deixou tudo. Embora não pudesse descobrir qualquer novidade imediatamente, ele às vezes escutava algo dos quartos vizinhos, e bastava ouvir vozes para correr à porta em questão, encostar todo o corpo nela. Especialmente durante os primeiros dias, não houve conversas que, de alguma maneira, não tratassem dele, mesmo que em segredo. Por 2 dias, durante todas as refeições, a família deliberou sobre como devia se portar agora, mas o tema era o mesmo. Era o mesmo também entre as refeições, pois pelo menos 2 membros da família sempre estavam em casa, já que ninguém queria ficar em casa a sós, e não se podia de maneira alguma abandonar totalmente o apartamento. Logo nos primeiros dias, a cozinheira, não estava claro o que e quanto ela conhecia da situação, suplicou de joelhos a mãe de Gregor para demiti-la imediatamente. E quando se despediu 15 minutos depois, agradeceu a demissão chorando, como se fosse a maior boa ação que lhe pudesse ter sido prestada, e sem que ninguém lhe pedisse, prestou um juramento solene de não dizer o mínimo que fosse a ninguém. Agora, com a ajuda da mãe, a irmã tinha também de cozinhar. Entretanto, isso não exigia muito esforço, pois quase não se comia nada. Gregor escutava constantemente um insistindo para o outro comer, sem receber outra resposta que não, obrigado, já estou satisfeito, ou algo semelhante. Talvez também não bebessem nada. Muitas vezes a irmã perguntava ao pai se queria uma cerveja, oferecendo-se gentilmente para buscá-la. E quando o pai calava, ela dizia, para que ele não se sentisse em dívida, que também poderia pedir à zeladora. Mas nessa altura, o pai retorquia finalmente com um sonoro não, e não se falava mais disso. Logo no primeiro dia, o pai expôs tanto à mãe quanto à filha toda a situação financeira e as perspectivas da família. De quando em quando se levantava da mesa e buscava algum recibo ou caderno de apontamentos em seu pequeno cofre, que tinha resgatado da falência de seu negócio havia 5 anos. Ouviam-no abrir o complicado cadeado e, depois de retirar o que procurava, fechá-lo novamente. Essas explicações do pai foram, em parte, a primeira coisa animadora que Gregor escutou em seu cativeiro. Ele achava que não restara nada daquele negócio do pai. Pelo menos o pai não lhe dissera nada, em contrário, mas Gregor também nunca lhe havia perguntado nada a respeito. Naquela época, a preocupação de Gregor era apenas fazer todo o possível para que a família esquecesse rapidamente a infelicidade comercial, que tinha mergulhado todos numa desesperança total. Assim, começara a trabalhar com maior fervor e quase de um dia para o outro passou de simples empregado de escritório a caixeiro viajante, naturalmente com oportunidades bem diferentes de ganhar dinheiro, cujo sucesso no trabalho rapidamente se transformava em dinheiro vivo, que podia ser colocado sobre a mesa ante a surpresa e felicidade da família. Tinham sido tempos felizes, que nunca se repetiram,
Pelo menos não com esse brilho. Embora mais tarde, Gregor ganhasse o suficiente para sustentar a casa, sustentando-a de fato. Todos haviam simplesmente se acostumado a isso, tanto a família quanto Gregor. Ela aceitava o dinheiro agradecida, ele o dava com prazer, mas não havia mais nenhum calor especial. Apesar disso, como apenas a irmã tinha continuado próxima a Gregor, ela, ao contrário de Gregor, amava tanto a música e sabia tocar violino de maneira comovente. Era seu plano secreto enviá-la, ano que vem, ao conservatório, sem se importar com as vultuosas despesas relacionadas, com as quais arcaria de qualquer maneira. Muitas vezes, durante as breves estadias de Gregor na cidade, o conservatório era assunto nas conversas com a irmã, mas sempre somente com um belo sonho, irrealizável, e os pais não gostavam de ouvir nem mesmo essas inocentes referências. No entanto, Gregor tomara a firme decisão de levar a ideia adiante, e tinha a intenção de anunciar o fato solenemente no Natal. Tais pensamentos, totalmente inúteis em sua atual situação, passavam-lhe pela cabeça, enquanto ele ficava em pé, colado à porta, escutando. Às vezes, de tão cansado, nem conseguia ouvir mais, e descuidado, deixava a cabeça bater contra a porta. Mas imediatamente a erguia novamente, pois mesmo esse leve ruído tinha sido ouvido ao lado, fazendo todos emudecer. Sabe-se lá o que é que ele está aprontando de novo, disse o pai depois de um tempo, supostamente voltado para a porta. E só depois a conversa foi retomada aos poucos. Gregor tomou então pleno conhecimento, visto que o pai costumava repetir-se em suas explicações, parte porque ele não se ocupava dessas coisas, havia muito, parte também porque a mãe não entendia tudo na primeira vez, de que, apesar de toda a infelicidade, ainda havia uma pequena reserva dos tempos antigos, aumentada um pouco nesse meio tempo, devido aos juros intocados. Além disso, porém, o dinheiro que Gregor trouxe para casa, todos os meses, ele só guardara alguns florins para si mesmo. Não tinha sido totalmente consumido, formando um pequeno capital. Gregor, atrás de sua porta, assentiu vivamente, satisfeito com essa inesperada precaução e economia. Na verdade, ele poderia ter avançado na quitação da dívida do pai junto ao chefe com essa sobra, e o dia em que poderia se livrar do emprego estaria mais próximo, mas agora, sem dúvida, era melhor assim, da maneira como o pai havia arranjado. Mas como esse dinheiro de maneira alguma bastava para que a família vivesse dos juros, talvez a mantivesse por 1, 2 anos, mais não. Era, portanto, uma soma que não devia ser usada e que tinha de ser reservada para uma emergência. O dinheiro para viver, porém, tinha de ser ganho. O pai era um homem saudável, mas velho, que já não trabalha havia 5 anos e não era de se esperar que fizesse muito. Nesses 5 anos, as primeiras férias de sua vida esforçada, ainda que sem sucessos, tinha engordado muito e por isso estava bastante lento. Será que a velha mãe tinha agora de ganhar o dinheiro? Ela, que sofria de asma, que se cansava com uma simples caminhada pela casa e que, dia sim, dia não, passava o dia no sofá com a janela aberta por causa da falta de ar? E será que a irmã tinha de ganhar dinheiro? Ela, que ainda era uma criança com seus 16 anos e cuja vida tinha sido até então agradável e se resumia em se vestir bem, dormir bastante, ajudar no cuidado da casa, participar de alguns prazeres modestos e, principalmente, tocar violino? Quando a conversa tocava na necessidade de ganhar dinheiro, Gregor sempre soltava a porta e se jogava no fresco sofá de couro ao lado, afogueado de tanta vergonha e desespero. Muitas vezes ficava lá deitado durante noites inteiras, não dormia nem um instante e ficava apenas respirando ruidosamente, por horas sobre o couro. Ou encarava o grande esforço de empurrar uma cadeira até a janela, escalando então o peitoril e, apoiado na cadeira, encostava-se na vidraça, certamente recordando a sensação de liberdade que experimentava antes. Dia após dia, de fato, enxergava com menos nitidez, até mesmo as coisas relativamente pouco afastadas. Não enxergava nada do hospital de fronte, que antigamente detestava por sempre ter de mirá-lo. E se ele não soubesse que morava na calma, mas totalmente urbana Charlottenstrasse, poderia acreditar que sua janela dava para um lugar deserto, no qual o céu cinzento e a terra cinza fundiam-se indistintamente. A atenta irmã precisou ver a cadeira perto da janela apenas por 2 vezes. A partir de então, cada vez que limpava o quarto, tornava a empurrá-la para o mesmo lugar. E daí por diante, deixava também a folha interna da janela aberta.
Se Gregor ao menos pudesse falar com a irmã e agradecer-lhe tudo o que ela fazia por ele, seus cuidados, seriam mais fáceis de ser suportados. Nessas condições, porém, ele sofria. É certo que a irmã tentava superar o constrangimento da situação, e quanto mais o tempo passava, melhor se saía, naturalmente. Mas também Gregor, aos poucos, ia se apercebendo melhor da situação. Bastava a maneira de ela chegar para angustiá-lo. Mal entrava no quarto, corria até a janela, fechando a porta, sem perder tempo, apesar do cuidado que costumava ter em ocultar aos outros a visão do quarto de Gregor. E a abria sofregamente com as mãos ansiosas, quase como se estivesse sufocada, e lá permanecia um pouquinho, por mais frio que estivesse, inspirando fundo. Essa sua correria e barulho assustavam-no 2 vezes por dia. Ele ficava o tempo todo tremendo debaixo do sofá, e sabia que ela o teria poupado disso se conseguisse ficar no mesmo quarto com ele, com as janelas fechadas. Certa vez, coisa de 1 mês depois da metamorfose de Gregor, quando já não deveria haver mais motivo especial para a irmã sobressaltar-se com seu aspecto, ela chegou um pouco mais cedo que de costume e encontrou-o imóvel e numa posição assustadora, olhando pela janela. Gregor não se surpreenderia se ela não tivesse entrado, já que sua posição a impedia de abrir a janela imediatamente. Mas ela não somente não entrou, como se virou de costas e fechou a porta. Um estranho poderia pensar que ele estava de tocaia para mordê-la. É claro que Gregor se escondeu imediatamente debaixo do sofá, mas precisou esperar até o almoço para a irmã retornar, e ela parecia mais perturbada que o habitual. Foi assim que reconheceu que seu aspecto ainda lhe era insuportável, e provavelmente continuaria a ser insuportável, e que ela devia fazer um grande esforço para não começar a correr ao avistar mesmo uma pequena parte de seu corpo que aparecia sob o sofá. E para poupá-la também dessa visão, e à custa de 4 horas de trabalho, pôs o lençol sobre suas costas e arrastou-o até o sofá, arrumando-o para ficar totalmente coberto, e para que a irmã, mesmo agachada, não conseguisse vê-lo. Se ela achasse o lençol desnecessário, poderia retirá-lo, pois era evidente que Gregor não achava graça em se confinar assim totalmente. Isso estava suficientemente claro. Mas ela manteve o lençol, e ele acreditou ter surpreendido um olhar de gratidão ao levantar cuidadosamente um pouco o lençol com a cabeça, para ver qual a reação da irmã àquela nova disposição. Nos primeiros 14 dias, os pais não conseguiram reunir a coragem necessária para entrar no quarto. E ele escutava com frequência como reconheciam o trabalho da irmã, que antes costumavam repreender com frequência, pois a consideravam uma jovem um tanto inútil. Agora, porém, os dois, o pai e a mãe, muitas vezes esperavam na frente do quarto de Gregor, enquanto a irmã fazia a arrumação. E mal ela saía de lá, tinha de contar em detalhes como estava o quarto, o que Gregor tinha comido, como tinha se comportado desta vez, e se por acaso era possível observar alguma melhora. A mãe, aliás, quis visitar Gregor relativamente cedo, mas o pai e a irmã impediram-na, com argumentos que Gregor escutou com atenção e aprovou integralmente. Mais tarde, porém, ela teve de ser impedida com violência, quando disse: "Deixem que eu veja. Ele é meu pobre filho. Será que vocês não entendem que eu preciso falar com ele?" Então Gregor pensou que talvez fosse realmente bom se a mãe entrasse. Certamente não todo dia, mas quem sabe uma vez por semana. Afinal, ela entendia das coisas melhor do que a irmã, que apesar de todo esforço, não passava de uma criança. E no fim das contas, talvez tivesse assumido uma tarefa tão difícil assim por mera leviandade infantil. O seu desejo de ver a mãe logo foi realizado. Por consideração aos pais, Gregor não queria mais ficar no peitoril da janela durante o dia, mas ele também não podia rastejar muito pelos poucos metros quadrados do chão. Ficar deitado, imóvel, era difícil mesmo durante a noite. A comida logo não lhe apetecia nem um pouco, então, para se distrair, desenvolveu o hábito de rastejar em zigue-zague pelas paredes e o teto. Ele gostava principalmente de ficar lá em cima. Era bem diferente de deitar-se no chão. A respiração ficava mais solta, uma leve vibração percorria o corpo. E na quase feliz distração que sentia lá em cima, poderia acontecer, para sua surpresa, de se soltar e se estatelar no chão. Mas agora ele dominava o corpo de uma maneira bem diferente do que antes. E mesmo uma queda tão abrupta não machucava tanto. A irmã percebeu imediatamente a nova distração que Gregor havia encontrado para si. Afinal, ao arrastar-se, deixava marcas aqui e acolá de sua gosma. E meteu na cabeça arranjar-lhe a maior porção de espaço livre
para ele se arrastar, decidindo empurrar para o lado os móveis que ficavam no caminho, principalmente o armário e a escrivaninha. Mas ela não tinha condições de fazer isso sozinha. Não ousava pedir ajuda ao pai. A empregada certamente não lhe teria ajudado, pois essa garota de 16 anos resistia, corajosa, desde a demissão da antiga cozinheira, mas tinha pedido o favor de manter a cozinha permanentemente trancada e só abri-la quando fosse expressamente chamada. Assim, não restava alternativa à irmã de, na ausência do pai, chamar a mãe, que veio entre exclamações de ávida satisfação, mas emudeceu junto à porta do quarto de Gregor. Primeiro, é claro, a irmã verificou se tudo estava em ordem. Só depois deixou a mãe entrar. Gregor, com muita pressa, tinha puxado o lençol mais para baixo, dobrando-o ainda mais, de modo que parecia um simples lençol atirado por acaso sobre o sofá. Dessa vez também não espionou por debaixo do lençol. Renunciou a ver a mãe agora. Estava feliz pelo simples fato de ela ter vindo. Venha, não dá para vê-lo, disse a irmã, certamente guiando-a pela mão. Gregor ouvia como as duas mulheres fracas arrastavam o velho armário pesado de seu lugar, e como a irmã assumia a maior parte do trabalho, sem dar ouvidos às observações da mãe, receosa de que a filha estivesse se esforçando demais. Isso durou muito tempo. Depois de certamente 1/4 de hora de trabalho, a mãe disse que era melhor deixar o armário lá mesmo, pois, primeiro, ele era pesado demais. Elas não terminariam antes da chegada do pai. E o armário no meio do quarto dificultaria qualquer caminho de Gregor. Em segundo lugar, não era certo de que faria um favor a Gregor a afastar os móveis. Tinha a impressão contrária. A visão da parede nua apertava-lhe o coração. E por que Gregor não sentiria o mesmo? Já que ele estava, havia muito, habituado à mobília do quarto, e desse modo, iria se sentir perdido no quarto vazio. E não é verdade, disse a mãe bem baixinho, quase sussurrando, como se quisesse evitar que Gregor, cuja localização exata ela desconhecia, não ouvisse nem o tom de sua voz, pois estava convencida de que ele não entendia as palavras. E não é verdade que, afastando os móveis, estaremos lhe mostrando que já não temos qualquer esperança em sua cura e que o abandonamos à sua própria sorte? Acho que o melhor seria manter o quarto exatamente como sempre esteve no passado, para que Gregor, quando voltar junto a nós, reencontre tudo da mesma maneira, conseguindo esquecer com mais facilidade o que aconteceu nesse meio tempo. Ao ouvir essas palavras da mãe, Gregor percebeu que a falta de um diálogo humano direto, aliado à monotonia da vida em família, devia ter perturbado seu entendimento das coisas, pois não havia outra explicação para poder ter pedido a sério que seu quarto fosse esvaziado. Será que ele realmente tinha vontade que o quarto acolhedor, tão confortavelmente equipado com móveis herdados, fosse transformado numa caverna, na qual de certo poderia rastejar livremente em todas as direções, mas também às custas do simultâneo esquecimento total de seu passado humano? Ele já se sentia próximo disso, e apenas a voz da mãe, que há muito não ouvia, o acordou. Nada deveria ser retirado, tudo deveria ficar. Ele não podia prescindir das boas influências dos móveis sobre seu estado de espírito. E se os móveis o impedissem de ficar rastejando ao léu, isso não era um prejuízo, mas uma grande vantagem. A irmã, infelizmente, era de outra opinião. Tinha se habituado, e não sem motivo, a fazer o papel de especialista nas conversas sobre assuntos relacionados a Gregor com os pais. E assim o conselho da mãe já era suficiente para afastar não só o armário e a escrivaninha, como havia pensado primeiro, mas todos os móveis, exceto o indispensável sofá. Essa decisão certamente não era consequência da simples teimosia infantil e da autoconfiança adquirida tão inesperadamente e com tanta dificuldade nos últimos tempos, até o ponto que lhe era possível observar. Ela tinha percebido que Gregor precisava de muito espaço para rastejar, e não precisava dos móveis para nada. Talvez estivesse influenciada também pelo temperamento entusiasmado das garotas, que procuram sua satisfação em todas as ocasiões, e que levava Gretchen agora a querer tornar a situação do irmão ainda mais assustadora, a fim de auxiliá-lo ainda mais. Pois num quarto onde Gregor reinasse sozinho entre as paredes vazias, provavelmente ninguém, além de Gretchen, ousaria entrar. E desse modo não se deixou dissuadir pela mãe, que também parecia insegura nesse quarto cheio de agitação, e que logo emudeceu e ajudou a filha, à medida de suas forças, a tirar o armário do quarto. Ora, se fosse preciso, Gregor podia passar sem o armário, mas a escrivaninha tinha de ficar.
E mal as mulheres tinham saído do quarto com o armário, gemendo ao empurrá-lo, Gregor pôs a cabeça para fora, debaixo do sofá, para ver como poderia intervir, usando de cuidado e da maneira mais respeitosa. Mas infelizmente foi a mãe quem voltou primeiro, enquanto Gretchen permanecia no quarto ao lado, abraçada ao armário, balançando-o sozinha para cá e para lá, evidentemente sem tirá-lo do lugar. A mãe, porém, não estava acostumada à visão de Gregor. Ele poderia tê-la feito ficar doente. E por isso Gregor, assustado, andou apressado de costas até a outra extremidade do sofá. Mas não pôde mais evitar que o lençol se mexesse um pouco na frente. Isso foi o suficiente para alertar a mãe. Ela parou. Ficou imóvel por um instante e depois voltou para Gretchen. Embora Gregor falasse constantemente para si mesmo que não estava acontecendo nada de extraordinário, apenas alguns móveis estavam sendo mudados de lugar, logo teve de reconhecer que esse vai-vem de mulheres, seus gritinhos, os móveis arranhando o chão, produziam nele o efeito de um imenso tumulto que se aproximava de todos os lados. E puxando a cabeça e as pernas firmemente contra o corpo, soube que não aguentaria isso tudo por muito tempo. Elas estavam esvaziando seu quarto, estava sendo privado de tudo que gostava. Seu armário, onde guardava a serra tico-tico e outras ferramentas, já tinha sido levado para fora. Tentavam remover agora a escrivania, quase enraizada no chão, na qual tinha feito todos os seus trabalhos como estudante da escola de comércio, do liceu, sim, até do primário. E ele realmente não tinha mais tempo para testar as boas intenções dessas duas mulheres, cuja existência, aliás, ele quase tinha esquecido, pois trabalhavam em silêncio por causa da exaustão, e só se escutavam seus passos pesados. Então ele saiu de onde estava. As mulheres, nesse momento, apoiavam-se na escrivania no quarto ao lado, a fim de descansar um pouco. Trocou 4 vezes de direção, pois realmente não sabia o que queria salvar primeiro. Quando viu, chamativamente na parede já nua, o quadro da mulher vestida de peles, subiu rastejando às pressas e colou-se ao vidro onde se apoiava e que fazia bem à sua barriga quente. Pelo menos esse quadro, que Gregor ocultava totalmente, agora com certeza ninguém iria retirar. Ele virou a cabeça na direção da porta da sala, a fim de observar as mulheres voltando. Elas não se permitiram muito descanso e já retornavam. Gretchen tinha posto o braço ao redor da mãe e quase a carregava. Bem, o que vamos retirar agora? Disse Gretchen, olhando em volta. Nessa hora, seu olhar cruzou com o de Gregor na parede. Manteve a compostura, provavelmente apenas pela presença da mãe. Inclinou seu rosto na direção dela, a fim de impedir que levantasse os olhos, e perguntou com a voz trêmula e de supetão. Venha, não é melhor voltarmos por um instante até a sala? A intenção de Gretchen era clara para Gregor. Ela queria pôr a mãe em segurança e depois enxotá-lo da parede. Bem, que tentasse. Ele estava agarrado ao seu quadro e não o soltava. Preferiria pular no rosto de Gretchen. Mas as palavras de Gretchen acabaram por deixar a mãe nervosa de vez. Esta deu um passo para o lado, encarou a gigantesca mancha marrom no papel de parede florido. E antes de ficar completamente consciente de que se tratava de Gregor, gritou com a voz estridente e rouca. Oh Deus, e deixou-se cair de braços abertos sobre o sofá, como se estivesse desistindo de tudo, e ficou imóvel. Ei, Gregor, disse a irmã, com o punho cerrado erguido e olhar penetrante. Eram as primeiras palavras que ela lhe dirigia diretamente, desde a metamorfose. Ela correu até o quarto do lado a fim de buscar alguns sais para reanimar a mãe. Gregor também queria ajudar. Ainda havia tempo para salvar o quadro, mas ele estava firmemente colado no vidro e precisou se soltar com alguma força. Então ele também correu ao quarto lateral, como se pudesse dar algum conselho à irmã, como antes. Mas precisou ficar parado atrás dela. Enquanto remexia entre diversos frascos, ela se assustou ao se virar. Um frasco caiu no chão e quebrou. Um caco machucou o rosto de Gregor. Algum remédio corrosivo escorreu sobre ele, então, sem perder tempo. Sem perder tempo, Gretchen agarrou todos os frascos que conseguiu e correu com eles até a mãe. Fechou a porta com o pé. Gregor via-se assim separado da mãe, que talvez estivesse à beira da morte, por sua culpa. Ele não podia abrir a porta, pois não queria assustar Gretchen, que tinha de ficar junto à mãe. Então, não lhe restava outra coisa senão esperar. Assolado por remorsos e preocupação, começou a rastejar, passando por tudo, paredes, móveis e teto. E acossado pelo desespero, quando o quarto inteiro parecia rodar, caiu no meio da grande mesa. Passou algum tempo, Gregor estava deitado lá, combalido,
cercado pelo silêncio. Talvez isso fosse um bom sinal. Então a campainha soou. A empregada estava evidentemente trancada em sua cozinha. E assim Gretchen teve de abrir a porta. O pai tinha chegado. O que aconteceu? Foram suas primeiras palavras. A aparência de Gretchen devia ter revelado tudo. Ela respondeu com a voz abafada. Aparentemente, tinha colocado seu rosto no peito do pai. A mãe desmaiou, mas já está melhor. Gregor escapou. Eu já estava prevendo, disse o pai. Eu sempre lhes avisei, mas vocês mulheres não querem escutar. Era evidente para Gregor que o pai tinha interpretado mal a explicação demasiado curta de Gretchen. Imaginava que ele fosse culpado de algum tipo de ação violenta. Assim, Gregor tinha agora que tentar acalmar o pai, pois não havia nem tempo nem possibilidade de explicar-lhe as coisas. Correu então para a porta do seu quarto e pressionou-se contra ela, para que o pai visse. Logo à entrada da antessala, que Gregor estava com a melhor das intenções de voltar imediatamente ao seu quarto, e que não era necessário enxotá-lo para lá, mas apenas abrir a porta para ele desaparecer no instante. Mas o pai não estava no estado de espírito que lhe permitisse distinguir tais sutilezas. Ah, ele gritou logo ao entrar, num tom furioso e exultante ao mesmo tempo. Gregor afastou a cabeça da porta e a ergueu em direção ao pai, para dizer a verdade. Não foi assim que tinha imaginado o pai. Nos últimos tempos, porém, por causa da novidade do rastejamento, tinha deixado de se ocupar, como antes, dos acontecimentos do resto da casa, embora tivesse de estar preparado para encontrar certas alterações. Apesar disso, esse seria o mesmo pai? Aquele homem que, no passado, ficava enterrado na cama quando Gregor saía para uma viagem, que o recepcionava nas noites de seu regresso de pijama, na cadeira de balanços, que não estava em condições de se levantar, mas que apenas erguia a mão como sinal de sua alegria, e que nos raros passeios conjuntos em alguns domingos do ano e nos feriados mais sagrados, caminhava entre Gregor e a mãe, que por si só já andavam devagar, ainda mais devagar, enrolado em seu velho sobretudo, movendo-se com a bengala sempre apoiada com cuidado. E quando queria dizer alguma coisa, quase sempre ficava imóvel, quieto, e reunia seus acompanhantes em volta de si. Agora, porém, sua postura estava bastante boa, vestido num alinhado uniforme azul com botões dourados, como os funcionários dos bancos o fazem. Sobre o colarinho alto e rígido do casaco, aparecia um vigoroso queixo duplo. Sobre as sobrancelhas espessas brilhavam os olhos pretos, vívidos e penetrantes. O cabelo grisalho, antes desgrenhado, tinha dado lugar a um penteado brilhante, de risca meticulosamente exata. Ele jogou seu cap, bordado com um monograma, provavelmente o do banco, que fez uma curva por todo o quarto e caiu sobre o sofá, e foi em direção a Gregor, com as abas do seu casaco viradas para fora, as mãos nos bolsos da calça e o semblante fechado. É provável que ele próprio não soubesse o que tinha em mente. Mesmo assim, ergueu os pés numa altura pouco natural, e Gregor espantou-se com o tamanho descomunal das solas de suas botas. Mas sabia que não pararia por ali. Afinal, desde o primeiro dia de sua nova vida, percebera que o pai acreditava que só se podia lidar com ele com a máxima severidade. E assim, fugiu do pai, parando quando ele ficava parado, e correndo novamente à frente ao menor de seus movimentos. Foi assim que deram várias voltas pelo quarto, sem que nada decisivo acontecesse. Aliás, por causa da lenta velocidade, tudo aquilo nem parecia uma perseguição. Por isso, Gregor permaneceu temporariamente no chão, visto que o pai poderia interpretar uma fuga às paredes ou ao teto como uma especial perversidade. Gregor tinha de reconhecer, porém, que não aguentaria essas andanças por muito tempo, pois enquanto o pai dava um passo, ele precisava dar curso a inúmeros movimentos. Uma falta de ar começava a ficar perceptível, uma vez que, mesmo em seus tempos passados, seu pulmão nunca fora confiável. Enquanto cambaleava, a fim de reunir todas as forças para a fuga, mal conseguia manter os olhos abertos em seu embotamento. Não pensava em outra salvação que não a corrida e quase esquecera que tinha as paredes à disposição. Mas elas estavam apinhadas de móveis, cuidadosamente entalhados, com saliências e reentrâncias. De repente, alguma coisa bateu bem perto dele, atirada de leve, e rolou à sua frente. Era uma maçã. Logo se seguiu outra. O susto paralisou Gregor. Era inútil continuar correndo, pois o pai tinha decidido bombardeá-lo. Tinha enchido os bolsos com as maçãs da fruteira do aparador e as atirava uma a uma, sem muita pontaria.
Essas pequenas maçãs vermelhas rolavam como magnetizadas pelo chão e batiam umas nas outras. Uma maçã atirada sem força pegou as costas de Gregor de raspão, sem machucá-lo. Mas uma, atirada imediatamente depois, literalmente abalou-lhe as costas. Gregor queria continuar se arrastando, como se a súbita dor inacreditável pudesse sumir ao mudar de lugar. Contudo, sentia-se pregado ao chão e completamente atordoado, e cheirou-se todo. No último olhar, ainda viu a porta de seu quarto ser aberta de supetão, e forçando passagem à frente da filha que gritava, estava a mãe, em trajes menores, pois a irmã a tinha despido para facilitar-lhe a respiração. Viu ainda a mãe correr em direção ao pai, com suas saias caindo no chão, uma depois da outra. Como ela caiu nos braços do pai ao tropeçar nelas, abraçando-o em completa união, mas nesse instante a visão de Gregor começou a falhar, e colocando as mãos na sua nuca, pedir-lhe que a vida de Gregor fosse poupada. Parte 3 do livro A Metamorfose. O grave ferimento de Gregor, que o atormentou por um mês, a maçã ficou, já que ninguém ousava retirá-la, como uma recordação visível, cravada na carne. Parecia lembrar até ao pai que Gregor, apesar de sua atual aparência triste e nojenta, era um membro da família, e não podia ser tratado como inimigo. O mandamento do dever familiar impunha ao pai que superasse a aversão e simplesmente suportasse. E mesmo se Gregor tivesse perdido sua capacidade de se movimentar, talvez para sempre, e agora precisasse de longos minutos para atravessar seu quarto, como um velho inválido, rastejar no alto estava fora de questão. Na sua opinião, esse agravamento de sua situação era suficientemente compensado pelo fato de a porta da sala se abrir ao anoitecer, ao qual começava a fitar com intensidade já uma ou 2 horas antes, de maneira que, deitado no escuro de seu quarto, invisível a partir da sala, pudesse ouvir toda a família na mesa iluminada, escutar suas conversas, em certo sentido, com aprovação geral, ou seja, totalmente diferente de como era antes. Certamente não eram mais as conversas animadas de outrora, das quais Gregor sempre se recordava com certa saudade, nos acanhados quartos de hotel, quando tinha de cair, cansado, nas úmidas roupas de cama. Atualmente o silêncio predominava. O pai adormecia logo depois do jantar em sua cadeira. A mãe e a irmã exigiam silêncio uma da outra. A mãe costurava, bastante curvada sob a luz, peças íntimas para uma loja de roupas. A irmã, que tinha assumido o emprego de vendedora, aprendia estenografia e francês à noite, para talvez no futuro conseguir um trabalho melhor. Às vezes o pai acordava e, como se não tivesse se dado conta que tinha dormido, dizia à mãe: "Hoje você está costurando muito. Outra vez." E adormecia novamente em seguida, enquanto a mãe e a irmã trocavam um sorriso cansado. Por um tipo de teimosia, o pai se recusava a tirar o uniforme, mesmo em casa. Enquanto o pijama ficava pendurado inútil no armário, ele cochilava totalmente vestido no seu lugar, como se estivesse sempre a postos, e também aqui esperasse pelo chamado de seu superior. Em consequência, o uniforme, que desde o começo não era novo, perdeu em limpeza, apesar de todo o cuidado da mãe e da irmã, e muitas vezes Gregor ficava noites inteiras fitando essa roupa muito manchada, com seus botões dourados sempre polidos e brilhantes, dentro da qual o velho dormia muito desconfortável, mas, mesmo assim, tranquilo. No momento em que o relógio batia 10 horas, a mãe procurava acordar o pai, tentando convencê-lo aos sussurros a ir para a cama, pois aqui não era possível ter um sono decente, e do qual o pai, que pegava o serviço às 6, tinha extrema necessidade. Mas com a teimosia que não o largava desde que entraram no serviço, ele insistia sempre em ficar à mesa por mais tempo, apesar de cair no sono regularmente, e, além disso, era preciso muito esforço para fazer com que trocasse a cadeira pela cama. Por mais que a irmã e a mãe tentassem pressioná-lo com brandura, ele ficava balançando a cabeça devagar, durante uns 15 minutos. Mantinha os olhos fechados e não se levantava. A mãe puxava-lhe a manga, dizia palavras tenras ao seu ouvido. A irmã abandonava sua tarefa a fim de ajudar a mãe, mas o pai não se abalava. Apenas quando as mulheres o pegavam por debaixo dos braços, ele abria os olhos, olhava alternadamente para a mãe e a irmã
e costumava dizer: "Que vida! É este o descanso de minha velhice." E apoiado nas duas mulheres, erguia-se com dificuldade, como se ele próprio fosse a sua maior carga. Deixava-se conduzir por elas até a porta. Despedia-se ali e prosseguia sozinho, enquanto a mãe jogava para o lado suas coisas de costura, a irmã sua pena, para correr atrás dele e continuar a ampará-lo. Nessa família assoberbada de trabalho e exausta, quem haveria de ter tempo para se ocupar mais de Gregor do que o estritamente necessário? O orçamento da casa ficava cada vez menor. A empregada tinha sido demitida. Perdão, pessoal. Uma faxineira imensa e ossuda de cabelos brancos vinha de manhã e de noite para os serviços mais pesados. Todo o resto ficava a cargo da mãe, além de seus muitos trabalhos de costura. Aconteceu até de diversas joias da família, usadas no passado pela mãe e a filha em festas e cerimônias, transbordando de alegria, serem vendidas, conforme Gregor descobriu certa noite durante a conversa sobre os preços alcançados. A maior queixa era sempre a de que não podiam deixar a casa grande demais para as necessidades atuais, pois não tinham ideia de como transportar Gregor. Mas Gregor percebia que o principal obstáculo à mudança não era a consideração a ele, pois poderia ser levado numa caixa apropriada com alguns buracos para ventilação. O que realmente impedia a família de trocar de casa era muito mais a total falta de esperança e a convicção de que foram vítimas de uma desgraça como nunca havia sucedido a ninguém de seu círculo de parentes ou conhecidos. Passavam pelas piores provações que o mundo impõe aos pobres. O pai buscava o café da manhã para os funcionários menos graduados do banco. A mãe se sacrificava pelas roupas íntimas de pessoas estranhas. A irmã corria de um lado para o outro atrás do balcão, segundo as ordens dos clientes, mas as forças da família paravam por aí. E o machucado nas costas de Gregor parecia reabrir quando a mãe e a irmã, depois de terem levado o pai para a cama, enfim voltavam, deixavam o trabalho de lado, sentavam-se próximos, um rosto colado no outro. E a mãe, apontando para o quarto de Gregor, dizia: "Feche a porta, Gretchen." E Gregor voltava a ficar no escuro, enquanto ao lado as mulheres vertiam lágrimas, ou quem sabe, miravam a mesa com os olhos secos. Gregor passava os dias e as noites quase sem dormir. Às vezes pensava que no próximo momento em que a porta se abrisse, ele retomaria os assuntos da família como antes. Depois de longo tempo, vinham-lhe à mente de novo o chefe e o gerente, os caixeiros e os aprendizes, o porteiro tão estúpido, 2 ou 3 amigos de outras firmas, uma camareira de um hotel no interior, uma lembrança doce e fugaz de uma caixa de uma loja de chapéus que cortejara seriamente. Mas tímido demais, todas essas pessoas apareciam misturadas a outras estranhas ou já esquecidas. Mas em vez de ajudá-lo e a sua família, eram inacessíveis. E ele ficava aliviado ao sumirem novamente. Outras vezes não estava com disposição para se preocupar com a família. Apenas sentia raiva pelos maus tratos a que era submetido. E apesar de não ter ideia do que lhe apetecia comer, fazia planos de como chegar à despensa para se apoderar do que lhe cabia, mesmo que não tivesse fome. Sem se preocupar mais com o que Gregor pudesse gostar, a irmã empurrava rapidamente com o pé um prato qualquer para dentro do seu quarto, antes de ir à loja de manhã e na hora do almoço, para recolhê-los à noite, puxando-os com a vassoura, sem se preocupar se a comida tinha sido experimentada ou se, mais frequentemente, nem fora tocada. A arrumação do quarto, que acontecia agora sempre à noite, não podia ser feita mais apressadamente. Marcas de sujeira eram visíveis ao longo das paredes. Aqui e ali havia bolotas de pó e lixo. Nos primeiros tempos, Gregor se colocava num canto particularmente sujo, a fim de repreendê-la por meio de sua posição. Mas ele poderia ter ficado semanas por ali, sem que a irmã mudasse. Ela via a sujeira da mesma maneira que ele, mas tinha simplesmente se decidido a deixá-la assim. E contudo, surgiu nela suscetibilidade inédita, que tinha contagiado toda a família, reservando para si a exclusividade na arrumação do quarto de Gregor. Certa vez a mãe fez uma limpeza total no seu quarto, que só foi possível com o uso de alguns baldes d'água. Entretanto, o excesso de umidade afetou Gregor também, e ele ficou estirado, amargo e imóvel sobre o sofá. E a mãe não escapou do castigo. À noite,
Mal a irmã tinha percebido as mudanças no quarto de Gregor, foi até a sala, muito magoada, e apesar das mãos implorativas da mãe, teve uma crise de choro. Primeiro os pais assistiram à cena surpresos e impotentes. O pai evidentemente saltara da cadeira, até que eles próprios também começaram a reagir. Pela direita, o pai repreendia a mãe por ela não deixar a limpeza do quarto de Gregor à irmã. Pela esquerda, gritou com a filha dizendo que ela nunca mais poderia arrumar o quarto de Gregor, enquanto a mãe, transtornada por tanta agitação, tentava carregar o pai para o quarto. A irmã, sem parar de soluçar, batia na mesa com seus pequenos punhos, e Gregor chiava alto, furiosamente, pois ninguém tinha tido a ideia de fechar a porta e poupá-lo dessa visão e desse barulho. Mesmo que a irmã, porém, exausta pelo seu trabalho, tivesse cansado de tratar de Gregor como antes, isso não era motivo para a mãe intervir. E os cuidados com Gregor não precisariam ter sido prejudicados, pois agora havia uma faxineira. Essa velha viúva, que tinha conseguido superar as agruras de sua longa vida com a ajuda de sua ossatura robusta, não sentia qualquer nojo por Gregor. Sem estar nem um pouco curiosa, certa vez abriu sem querer a porta do quarto de Gregor, que, tomado de surpresa, começou a correr para cá e para lá, mesmo que ninguém o perseguisse. E ao vê-lo, ela ficou imóvel, abismada, de braços cruzados. Desde então, não deixava de sempre abrir uma fresta da porta, de manhã e à noite, e dar uma olhada em Gregor. No começo, ela ainda o chamava, empregando palavras que certamente considerava amistosas, tais como "Venha cá, seu inseto!" ou "Vejam só esse inseto!" Gregor não respondia aos chamamentos e ficava imóvel no seu lugar, como se a porta nem tivesse sido aberta. Em vez de permitirem que ela o perturbasse inutilmente, de acordo com o próprio humor, bem que podiam ter ordenado a essa faxineira que limpasse seu quarto todos os dias. Certa vez de manhã bem cedo, uma chuva forte, talvez já um sinal da primavera que se aproximava, batia nos vidros. Quando a faxineira recomeçou com seu falatório, Gregor estava tão aborrecido que foi em sua direção, como se disposto a atacá-la, embora lenta e desajeitadamente. A faxineira, porém, em vez de ficar com medo, apenas levantou uma das cadeiras perto da porta, e como estava de boca aberta, sua intenção era clara: fechá-la apenas quando a cadeira em sua mão fosse largada sobre as costas de Gregor. "Você não se atreve?" ela perguntou, quando Gregor deu meia volta, recolocando tranquilamente a cadeira no canto. Já que os inquilinos às vezes também jantavam em casa, na sala comum, a porta da sala permanecia fechada em algumas noites. Gregor, porém, aceitara facilmente esse isolamento, pois em algumas noites em que a deixavam aberta, tinha ficado alheio ao fato, enfiando-se sem a família perceber, no canto mais escuro do seu quarto. Certa vez, a faxineira tinha deixado a porta para a sala ligeiramente aberta, que ficou assim quando os inquilinos entraram à noite e a luz foi acesa. Eles sentaram-se à cabeceira da mesa, onde no passado o pai, a mãe e Gregor tinham se sentado. Desdobraram os guardanapos e pegaram garfo e faca nas mãos. A mãe apareceu imediatamente junto à porta com uma travessa de carne, sendo logo seguida pela irmã com uma travessa repleta de batatas. A comida fumegava. Os inquilinos debruçaram-se sobre as tigelas colocadas à sua frente, como se quisessem provar da comida. E aquele que estava no meio e que de fato parecia dispor de autoridade sobre os outros, cortou um pedaço de carne ainda na travessa, certamente para se certificar se estava tenra o suficiente, ou se talvez deveria ser levada de volta à cozinha. Ele estava satisfeito, e a mãe e a filha, que assistiam, ansiosas, começaram a sorrir aliviadas. A família em si comia na cozinha. Apesar disso, o pai, antes de dirigir-se para lá, vinha até a sala e, com uma única mesura, o cap na mão, cumprimentava todos à mesa. Todos os inquilinos se levantavam e murmuravam algo por entre suas barbas. Quando ficavam a sós, comiam quase em completo silêncio. Gregor achava estranho ouvir, dentre todos os ruídos próprios de comer, o barulho dos dentes mastigando, como se alguém pretendesse mostrar-lhe que era preciso ter dentes para comer, coisa que não era possível nem mesmo com as mais belas mandíbulas desdentadas. "Eu tenho vontade de comer", disse Gregor a si mesmo, preocupado. "Mas não essas coisas. Como se empanturram esses inquilinos, e eu aqui, morrendo de fome." Justamente nessa noite,
Gregor não se lembrava de ter escutado violino durante todo esse tempo. Ouviram-se sons da cozinha. Os inquilinos já tinham terminado a refeição. O do meio tinha pegado o jornal e distribuído uma página a cada um dos outros. Reclinados para trás, liam e fumavam. Quando o violino começou a tocar, ficaram atentos, levantaram-se e foram até a porta da antessala, na ponta dos pés, onde ficaram parados, colados uns nos outros. Sem dúvida, devem ter sido ouvidos. Pois o pai perguntou: "Os senhores se incomodam com a música? Ela pode parar já." "Pelo contrário", disse o senhor do meio. "Será que a senhorita não quer entrar e tocar aqui na sala, que é muito mais confortável e aconchegante?" "Ah, claro", disse o pai, como se ele fosse o violonista. Os senhores voltaram à sala e esperaram. Logo apareceu o pai com a estante para a partitura, a mãe com as partituras e a irmã com o violino. A irmã ocupou-se calmamente dos preparativos para tocar. Os pais, que nunca haviam alugado quartos antes e por isso exageravam na gentileza com os inquilinos, não ousaram se sentar nas próprias cadeiras. O pai apoiou-se na porta, a mão direita metida entre dois botões do uniforme. A mãe, porém, sentada no lugar oferecido por um dos inquilinos, estava num canto, pois tinha deixado a cadeira onde o inquilino a colocara por acaso. A irmã começou a tocar, cada um de um lado. Pai e mãe acompanhavam com atenção os movimentos das mãos dela. Atraído pela música, Gregor tinha se aproximado um pouco e já estava com a cabeça dentro da sala. Quase não se surpreendia com sua crescente falta de consideração pelos outros. No passado, orgulhava-se por ser discreto. Agora, porém, mais que nunca ele teria motivos para se esconder, pois por causa do pó acumulado no seu quarto, que se levantava ao menor movimento, ele também estava todo empoeirado. Fios, cabelos, restos de comida agarravam-se às suas costas e lados. Sua indiferença diante de tudo era grande demais para, como antes, deitar-se de costas e se limpar no tapete. E apesar de sua aparência, não teve qualquer constrangimento em avançar um pouco mais no imaculado assoalho da sala. Entretanto, ninguém o percebeu. A família estava inteiramente absorvida pelo violino. Os inquilinos, ao contrário, que inicialmente tinham ficado em pé, com as mãos nos bolsos, muito próximos da estante da partitura, de maneira a também poder seguir as notas, o que certamente perturbava a irmã, logo se afastaram para junto da janela, sussurrando com a cabeça baixa, onde também permaneceram, observados ansiosamente pelo pai. Era mais que evidente que sua expectativa em escutar uma bela ou agradável música de violino tinha sido desapontada. Estavam fartos da apresentação e só permitiam que ela perturbasse seu sossego por mera cortesia. O modo como todos sopravam a fumaça de seus charutos para o alto pelo nariz e pela boca era o melhor indicador de sua grande ansiedade. Mas Gretchen tocava tão bem. Seu rosto estava deitado de lado e seus olhos, atentos e tristes, seguiam as pautas. Gregor avançou mais um pouco e manteve o rosto bem próximo ao chão, para tentar encontrar o olhar da irmã. Poderia ser realmente um animal, mesmo tão sensível à música? Parecia que o caminho para o alimento desconhecido que tanto desejava abria-se à sua frente. Ele estava decidido a chegar até a irmã, puxar sua saia e dizer-lhe que deveria tocar o violino no quarto dele, pois ninguém ali apreciava sua música como ele o fazia. Ele não queria mais deixá-la sair dali, pelo menos não enquanto vivesse. Pela primeira vez, seu aspecto repulsivo teria alguma utilidade. Ele queria estar simultaneamente em todas as portas de seu quarto e rechaçar os inimigos. A irmã, porém, não deveria ficar com ele por obrigação, mas por sua própria vontade. Ela se sentaria ao seu lado, no sofá, inclinaria o ouvido para baixo em sua direção. Então ele lhe confiaria que tivera a firme disposição de enviá-la ao conservatório e que teria dito isso a todos no Natal passado. O Natal já não tinha passado? Sem se preocupar com quaisquer objeções, caso a infelicidade não tivesse se interposto. Depois dessa explicação, de tão comovida a irmã, se desfaria em lágrimas, e Gregor se ergueria até os ombros dela e beijaria seu pescoço, que, desde que estava empregada, não era mais adornado por fitas ou golas. "Senhor Sansa", disse o senhor do meio para o pai, sem desperdiçar mais palavras, apontando o dedo indicador para Gregor,
que avançava lentamente. O violino silenciou. O inquilino do meio primeiro esboçou um sorriso para seus amigos, balançando a cabeça. Depois olhou novamente para Gregor. Antes de enxotá-lo, o pai achou melhor acalmar os inquilinos. Apesar destes não estarem nem um pouco nervosos e até parecerem se divertir mais com Gregor do que com o violino. Precipitou-se até eles e, com os braços abertos, tentou convencê-los a voltar para o quarto que ocupavam. Ao mesmo tempo que seu corpo impedia-os de ver Gregor, eles ficaram tanto bravos, mas não se sabia se era pelo comportamento do pai ou pelo fato de que agora tinham conhecimento de um vizinho de quarto como Gregor. Exigiram explicações do pai, levantaram os braços também, cofiaram inquietos suas barbas e acabaram voltando relutantemente para seu quarto. Nesse meio tempo, a irmã tinha superado o desamparo que lhe acometera depois da brusca interrupção da sua música, quando ficaram um tempo segurando nas mãos inertes o violino e o arco, olhando para as notas como se ainda tocasse. E subitamente colocou o instrumento no colo da mãe, que continuava sentada na cadeira com os pulmões trabalhando a toda por causa da falta de ar, e saiu correndo para o quarto do lado, do qual os hóspedes se aproximavam mais rapidamente, levados pelo pai. Deu para ver como suas mãos hábeis faziam as cobertas e os travesseiros das camas voarem para o alto, ajeitando-os. Ainda antes de os homens chegarem ao quarto, tinham terminado de fazer as camas, e já estava de saída. O pai parecia novamente tão dominado pela sua autoconfiança que esqueceu por completo o respeito com que devia tratar os inquilinos. Ele apenas os empurrava e empurrava, até que o inquilino do meio, ao chegar à porta do quarto, bateu com força o pé no chão, fazendo o pai se deter. Informo-lhes, disse, levantando a mão, e procurando também a mãe e a filha com o olhar, que devido às condições repugnantes reinantes nesta casa e nesta família, e aqui cuspiu no chão enfaticamente, prescindo imediatamente do meu quarto. É evidente que não pagarei nem um centavo pelos dias que passei aqui. Pelo contrário, vou pensar se devo entrar com alguma ação contra o senhor, baseada em argumentos muito fáceis de serem comprovados. Creia-me. Ele ficou em silêncio e olhou para frente, como se esperasse alguma coisa. Dito e feito, seus dois amigos acrescentaram: nós também abrimos mão do quarto. Em seguida, colocou a mão na maçaneta e bateu a porta. O pai, cambaleando, tateou o caminho e deixou-se cair na sua cadeira. Parecia que estava se preparando para sua soneca noturna, mas o intenso balanço de sua cadeira, que parecia solta, mostrava que ele não estava dormindo. Gregor se manteve o tempo todo quieto no lugar onde os inquilinos o tinham flagrado. A decepção pelo pelo fracasso de seu plano, quem sabe também a fraqueza resultante de vários dias sem comer, impossibilitavam-no de se mover. Ele temia, certamente, ser atacado por todos no instante seguinte, e esperou. Não se assustou, nem mesmo com o barulho dissonante do violino, que caiu no chão, ao escapar dos dedos trêmulos da mãe. Queridos pais, disse a irmã, batendo a mão na mesa para começar. Não é possível continuar assim. Se vocês não estão percebendo isso, eu estou. Não quero falar o nome do meu irmão na frente desse monstro, então digo apenas: precisamos tentar nos livrar dele. Fizemos o que era humanamente possível para cuidar dele e tolerá-lo. Eu acho que ele não tem nada a reclamar de nenhum de nós. Ela tem toda a razão, disse o pai para si mesmo. A mãe, que ainda não tinha conseguido se restabelecer da falta de ar, começou uma tosse abafada, a mão na frente da boca, os olhos com uma expressão selvagem. A irmã acudiu-a e amparou-lhe a testa. O pai, que parecia ter sido levado a determinados pensamentos por meio das palavras da irmã, empertigou-se. Passou a brincar com seu cap entre os pratos do jantar dos inquilinos que ainda estavam sobre a mesa, olhando de vez em quando para a figura imóvel de Gregor. Precisamos tentar nos livrar dessa coisa, disse a irmã diretamente ao pai, pois a mãe, tossindo, não escutava nada. Ele ainda vai matá-los. Estou pressentindo. Se todos temos de trabalhar tão arduamente, não podemos suportar esse eterno tormento também em casa. E ela caiu num choro tão compulsivo que suas lágrimas escorriam pelo rosto da mãe, que as limpava mecanicamente com as mãos. Filha, disse o pai, solidário e compreensivo. Mas o que podemos fazer? A irmã apenas deu de ombros,
como sinal do desespero que a tinha dominado durante o choro, ao contrário da segurança de antes. Se ele nos compreendesse, disse o pai, quase que perguntando à irmã. A irmã, entre lágrimas, balançou vigorosamente a mão, para mostrar que isso era impensável. Se ele nos compreendesse, repetiu o pai, e ao fechar os olhos, assumiu a convicção da filha sobre a impossibilidade disso. Então talvez fosse possível chegarmos a um acordo, mas assim, ele tem de ir embora, disse a irmã. Esse é o único meio, pai. Você precisa apenas tentar não pensar que essa coisa é Gregor. Nossa infelicidade foi ter acreditado nisso durante tanto tempo. Mas como é que essa coisa pode ser Gregor? Se fosse Gregor, teria percebido há tempos que uma convivência de seres humanos com animais como esse é impossível, e teria partido voluntariamente. Não teríamos mais o irmão, mas poderíamos continuar vivendo e honrando sua memória. Mas agora esse animal nos persegue, espanta nossos inquilinos, parece que quer tomar conta da casa toda e nos colocar no olho da rua. Veja, pai, ela gritou de repente. Ele já está começando outra vez. E assustando-se de uma maneira totalmente incompreensível para Gregor, a irmã largou a mãe, literalmente pulando da cadeira, como se preferisse sacrificar a mãe a ficar perto de Gregor. E foi correndo atrás do pai, que, assustado com seu comportamento, também se levantou e ergueu um pouco os braços, como se quisesse protegê-la. Mas Gregor não havia tido a menor das intenções de amedrontar ninguém, muito menos sua irmã. Tinha apenas começado a se virar para voltar rastejando para seu quarto. E a operação chamou muita atenção, pois por causa de seu estado lamentável, tinha de usar a cabeça para ajudar na hora dos movimentos difíceis, erguendo-a e apoiando-a contra o chão diversas vezes. Parou e olhou à volta. Sua boa intenção parecia ter sido compreendida. Fora apenas um momento de susto. Agora todos o olhavam em silêncio e tristes. A mãe, com as pernas esticadas e coladas uma na outra, estava sentada na sua cadeira. Os olhos quase que se fechavam de tanta exaustão. O pai e a irmã estavam sentados lado a lado. A irmã tinha colocado uma mão em torno do pescoço do pai. Agora, talvez eu possa me virar, pensou Gregor, recomeçando seu trabalho. Ele não conseguiu evitar os guinchos do esforço e também tinha de descansar de tempos em tempos. No entanto, ninguém o estava pressionando. Ele estava entregue a si mesmo. Completada a volta, começou imediatamente o retorno. Ele ficou surpreso com a grande distância que o separava de seu quarto. E não entendia como, enfraquecido, tinha percorrido esse caminho havia pouco tempo, sem perceber. Concentrado em rastejar rapidamente, ele mal reparou que nenhuma palavra, nenhuma exclamação da família o atrapalhava. Virou a cabeça apenas quando já estava junto à porta, mas não totalmente, pois sentiu o pescoço enrijecer. Mas ainda viu que nada mudara às suas costas. Apenas a irmã tinha se levantado. Seu último olhar foi para a mãe, que estava agora totalmente adormecida. Mal tinha entrado no quarto, a porta foi rapidamente fechada, travada e trancada. Gregor se assustou de tal maneira com o súbito barulho que suas perninhas fraquejaram. Era a irmã que estava com tal pressa. Tinha se mantido de pé, esperando, e deram um salto para a frente para fechar a porta. Gregor não a ouviu se aproximar e escutou-a dizer aos pais um finalmente, enquanto girava a chave na fechadura. E agora? Gregor perguntou a si mesmo e olhou em volta, na escuridão. Logo descobriu que não podia mais se mover. Ele não ficou espantado com o fato, pois na verdade o que achava pouco natural era ter conseguido se movimentar até agora com essas perninhas finas. Tirando isso, sentia-se razoavelmente bem. Embora todo seu corpo doesse, parecia que as dores estavam ficando cada vez mais fracas. A maçã podre nas suas costas e a região inflamada, totalmente coberta pela fina poeira, já quase não o incomodavam. Lembrou-se da família com ternura e amor. A sua decisão de que tinha de partir era provavelmente mais firme do que a da irmã. Ele ficou nesse estado de vaga e calma meditação, até que o relógio da torre bateu 3 da manhã. Ainda vivenciou o começo do alvorecer lá fora, à frente da janela. Mas então sua cabeça pendeu para baixo involuntariamente, e um último suspiro fraco soltou-se de suas narinas. Quando a faxineira apareceu logo cedo pela manhã, ela batia todas as portas com tanta força e pressa, por mais que ele fosse pedido para não fazê-lo,
que a casa toda não conseguia mais dormir depois de sua chegada. Ela não encontrou a princípio nada de especial na sua costumeira olhada em Gregor. Pensou que ele tivesse deitado tão imóvel de propósito, bancando o ofendido. Julgava-o capaz de todo entendimento possível. Como calhava de ela estar com a vassoura longa na mão, tentou usá-la para fazer cócegas em Gregor. Quando nem isso deu resultado, ficou brava e espetou um pouco. Mas apenas quando o empurrou do lugar, sem qualquer resistência, é que ela ficou alerta. Ao tomar ciência da situação, arregalou os olhos, deu um assobio, mas não muito longo. Abriu a porta do quarto e gritou para a escuridão. Vejam, ele apagou. Ele está deitado lá, totalmente apagado. O casal Sansa estava sentado na cama, ocupado em recompor-se do susto causado pela faxineira, antes de entender o significado da sua exclamação. Mas então o senhor e a senhora Sansa saíram rapidamente da cama, cada um do seu lado. O senhor Sansa jogou a coberta sobre os ombros. A senhora Sansa apareceu apenas de camisola. Assim entraram no quarto de Gregor. Nesse meio tempo, a porta da sala, onde Gretchen estava dormindo desde a chegada dos inquilinos, também foi aberta. Ela estava completamente vestida, como se não tivesse dormido. Seu rosto pálido parecia confirmar isso. Morreu? Perguntou a senhora Sansa, olhando interrogativamente para a faxineira, apesar de ela própria ser capaz de verificar e de reconhecer tudo, mesmo sem qualquer exame. É isso que quero dizer, disse a faxineira, e para comprovar empurrou o cadáver de Gregor um tanto para o lado com a vassoura. A senhora Sansa fez um movimento, como se quisesse impedir a vassoura, mas se deteve. Bem, disse o senhor Sansa, agora podemos agradecer a Deus. Ele fez o sinal da cruz, e as 3 mulheres seguiram seu exemplo. Gretchen, que não tirava os olhos do cadáver, comentou. Vejam como ele estava magro. Há quanto tempo não comia? As comidas saíam do jeito que tinham entrado. O corpo de Gregor estava totalmente fino e seco. Só agora era possível perceber, pois não estava mais suspenso pelas perninhas, e nada mais desviava o olhar. Vamos, Gretchen, entre aqui um pouco, a senhora Sansa disse com um sorriso melancólico. E Gretchen seguiu os pais, não sem antes se virar e olhar para o cadáver. A empregada fechou a porta e escancarou a janela. Apesar de ser ainda muito cedo, um mormaço já tinha se misturado ao ar fresco. Afinal, já era fim de março. Os 3 inquilinos saíram do seu quarto e procuraram espantados por seu café da manhã. Eles tinham sido esquecidos. Onde está o café? Perguntou o carrancudo homem do meio, a faxineira. Essa, porém, levou o dedo aos lábios e acenou de maneira rápida e silenciosa aos inquilinos para chegarem até o quarto de Gregor. Eles realmente vieram, com as mãos nos bolsos de seus paletós, um tanto surrados, e ficaram em volta do cadáver de Gregor no quarto, agora totalmente iluminado. Nessa altura, a porta do quarto se abriu e o Sr. Sansa apareceu fardado, trazendo num dos braços a mulher, no outro a filha. Todos tinham um ar meio choroso. Gretchen não parava de apertar seu rosto contra o braço do pai. Saiam imediatamente da minha casa, disse o Sr. Sansa, apontando para a porta, sem largar as mulheres. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntou o senhor do meio, um tanto surpreso, sorrindo docemente. Os outros 2 puseram as mãos atrás das costas e começaram a esfregá-las, como se estivessem esperando ansiosamente uma grande briga, da qual haveriam de sair vencedores. Quero dizer exatamente isso, respondeu o Sr. Sansa, avançando com suas 2 acompanhantes, diretamente para o inquilino. Este primeiro ficou parado, depois olhou para o chão, como se as coisas estivessem se reordenando em sua cabeça. Então nós vamos embora, disse e levantou os olhos para o Sr. Sansa, como se num súbito ataque de humildade ele precisasse da anuência, inclusive para essa decisão. O Sr. Sansa, de olhos arregalados, balançou ligeiramente a cabeça. Em seguida, o inquilino se dirigiu, de fato, com passadas largas, até a antessala. Seus 2 amigos, que tinham ouvido a conversa por um tempinho, agora com as mãos calmas, apressaram-se a segui-lo, como se estivessem com medo de que o Sr. Sansa pudesse entrar na antessala antes deles e interromper sua ligação com o líder. Na antessala, todos os 3 pegaram os chapéus do mancebo, puxaram suas bengalas do aparador, fizeram uma mesura em silêncio e deixaram o apartamento. O Sr. Sansa saiu com as 2 mulheres até o vestíbulo, numa desconfiança que se mostrou depois totalmente infundada. Apoiaram no corrimão, eles assistiram como os 3 inquilinos desciam as escadas lentamente, mas sem parar. Em cada andar sumiam numa determinada curva da escadaria para reaparecer depois de alguns instantes.
Quanto mais desciam, menor ficava o interesse da família Sansa por eles. E quando o entregador de carne, com sua carga apoiada sobre a cabeça, passou por eles e subiu, brioso, o Sr. Sansa e as mulheres deixaram o corrimão, e todos voltaram, como que aliviados, ao apartamento. Decidiram usar o dia para descansar e fazer passeios. Eles não apenas tinham merecido essa pausa no trabalho, mas ela lhes era mesmo indispensável. Assim, sentaram-se à mesa e redigiram 3 cartas com justificativas. O Sr. Sansa à sua diretoria, a Sra. Sansa ao seu cliente e Gretchen ao seu patrão. A faxineira entrou enquanto escreviam para dizer que estava indo embora, pois tinha terminado seu trabalho da manhã. A princípio, os 3 escreventes apenas assentiram com a cabeça, sem levantar os olhos, e apenas quando perceberam que a faxineira ainda não tinha se afastado, é que olharam para cima, irritados. — O que foi? Perguntou o Sr. Sansa. A faxineira estava junto à porta, sorridente, como se tivesse uma grande alegria para anunciar a família, mas só o faria se fosse exaustivamente interrogada. A pequena pena de avestruz enfiada em seu chapéu, quase em pé, que já irritara o Sr. Sansa ao longo de todo o tempo de serviço dela, balançava suavemente em todas as direções. — O que a senhora quer, afinal? Perguntou a Sra. Sansa, por quem a faxineira mostrava mais respeito. — Bem, respondeu a faxineira sem conseguir continuar, por causa do riso alegre. A senhora não precisa se preocupar em como se livrar daquela coisa ali ao lado. Está tudo certo. A Sra. Sansa e Gretchen inclinaram-se na direção de suas cartas, como se quisessem continuar escrevendo. O Sr. Sansa, que percebeu que a empregada queria começar a descrever os detalhes, impediu-a, decidido, com a mão espalmada. Como não podia falar, ela se lembrou da grande pressa que tinha e disse, um tanto magoada: adeus para todos! E girou os calcanhares, deixando o apartamento em meio a um assustador bater de portas. À noite, vamos despedi-la, disse o Sr. Sansa, que não recebeu resposta nem da mulher nem da sua filha, pois a faxineira parecia ter perturbado novamente a tranquilidade que mal haviam recuperado. Elas se levantaram, foram até a janela e ficaram lá abraçadas. O Sr. Sansa virou-se em sua cadeira na direção delas e observou-as em silêncio por um instante. Em seguida, falou: ora, venham aqui. Esqueçam finalmente o passado e tenham um pouco de consideração por mim. As mulheres se dirigiram imediatamente para ele, fazendo-lhe carinhos e terminando rapidamente suas cartas. Depois saíram os 3 juntos de casa, o que não faziam havia meses, e foram com um bonde até o campo, nos arredores da cidade. A paisagem onde se encontravam a sós estava totalmente inundada pelo sol quente. Eles conversaram, reclinados confortavelmente em seus assentos, a respeito das perspectivas para o futuro, que, pensando bem, não eram nada más, pois os 3 empregos que tinham, e sobre os quais nunca discutiram até então, eram vantajosos e pareciam promissores. A mais significativa melhoria da situação aconteceria facilmente com uma mudança de casa. Eles queriam agora um apartamento menor e mais barato, mais bem localizado e, sobretudo, mais prático do que o atual, que ainda tinha sido escolhido por Gregor. Enquanto conversavam, o senhor e a senhora Sansa perceberam de súbito, olhando quase simultaneamente para sua filha, cada vez mais cheia de vida, que apesar de todas as desgraças que tinham esmaecido seu rosto, ela se tornara uma jovem bonita e exuberante. Cada vez mais em silêncio e comunicando-se quase inconscientemente, apenas pelo olhar. Eles pensaram que era tempo também de procurar um marido para ela, e foi como um tipo de confirmação de seus novos sonhos e boas intenções que, ao chegarem ao seu destino, a filha se levantou em primeiro lugar e alongou seu corpo jovem.